Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Comenta aí. Seja bem-vindo ao Portal da Insônia. O ano é 1547. Você está no coração gelado de Moscou, dentro da imensa e sombria Catedral da Dormição. O ar é denso, pesado, com o cheiro de incenso e cera de abelha derretida. Uma mistura que gruda no fundo da sua garganta. Você respira fundo, mas o oxigênio parece não chegar. Seus ombros doem sob o peso do manto de brocado, tão pesado e rígido que parece uma armadura. Cada fio de ouro parece costurado diretamente na sua pele. À sua frente, sobre uma almofada de veludo carmesim, repousa o motivo de tudo isso, a coroa de monômaco. Ela brilha sob a luz trêmula das centenas de velas, mas seu brilho não traz calor. Não é apenas ouro e pedras preciosas. Você sente que ela tem um peso próprio, uma gravidade que puxa o ar ao redor, silenciando os sussurros. Você sente os olhares. Centenas deles, vindos da penumbra onde a nobreza se aglomera. Não são olhares de admiração. São olhares de cálculo, de avaliação. Os boiardos, com suas barbas longas e rostos que não revelam nada, observam cada movimento seu, cada hesitação. O patriarca se aproxima. As mãos dele, enrugadas e manchadas pela idade, levantam a coroa da almofada com uma lentidão ritualística. O som na catedral morre completamente. Tudo o que você ouve é o sangue pulsando nos seus ouvidos. Um tambor abafado que marca o fim da sua antiga vida. Ele ergue o pesado artefato sobre a sua cabeça. E então, o toque. É frio. Um frio que não vem do metal, mas de algo mais antigo, mais profundo. Ele se espalha pela sua cabeça, desce pela sua espinha como um fio de água gelada, fazendo cada músculo do seu corpo se contrair. O peso é esmagador, não apenas físico, mas um peso que parece comprimir seus pensamentos, suas memórias, seu futuro. Por um instante, seus joelhos fraquejam e você se apoia na força de vontade para não desabar. Você levanta a cabeça e o mundo parece diferente. As chamas das velas parecem mais fracas, os rostos na multidão mais sombrios e distantes. O canto do coro que recomeça soa oco, como se viesse de outro século. O jovem que entrou nesta catedral há poucas horas não existe mais. Em seu lugar, há uma figura imóvel, um símbolo coroado. O poder agora é seu, mas a solidão que o acompanha é imediata e absoluta. Cada sombra no canto da catedral parece esconder uma adaga. Cada tosse na multidão parece uma conspiração. Você é o czar, o centro de tudo, mas está completamente isolado no óleo de um furacão silencioso. A coroa não descansa sobre a sua cabeça. Ela se funde ao seu crânio. Você percebe com uma clareza terrível que nunca mais estará sozinho, mas também nunca mais terá companhia de verdade. É um frio que não vai passar, não importa quantos mantos de pele ou lareiras acesas você tenha. É o frio do topo do mundo. O único som no seu escritório é o crepitar da lareira e o arrastar suave da sua manga sobre a madeira escura da mesa. O cheiro de lacre quente e pergaminho antigo preenche o ar. Um perfume que você começa a associar com noites sem fim e decisões pesadas. A coroa não está mais na sua cabeça, mas você ainda sente a pressão fantasma dela na sua testa, uma marca invisível. À sua frente, iluminado por um candelabro de prata, está o seu primeiro decreto oficial. Não é uma lei para o povo ou um plano para uma nova cidade. É uma folha única de pergaminho, com uma lista de nomes escritos em caligrafia impecável. Nomes que você conhece. Príncipes e boiardos cujas famílias serviram e desafiaram o trono por gerações. A pena de ganso em sua mão parece pesada como uma barra de ferro. A ponta está mergulhada em um tinteiro de ônix, carregada com a tinta mais escura. Seus conselheiros foram claros, embora suas palavras fossem como seda envolvendo aço. Esses homens eram um risco, um foco de instabilidade que precisava ser contido, neutralizado para o bem do império. O decreto ordena o seu envio para postos distantes e isolados, um exílio disfarçado de dever. Você encara a linha vazia na base do documento, esperando por sua assinatura. Seu polegar esfrega a pena, sentindo a textura lisa das farpas. Você se lembra dos rostos por trás dos nomes. Um deles sorriu para você durante a coroação, um sorriso que não alcançou seus olhos frios. Outro, você sabe, tem filhos pequenos que brincavam nos jardins do Kremlin. A tinta na ponta da pena parece vibrar, ansiosa para cumprir seu propósito. Você respira fundo, o ar gelado da sala enchendo seus pulmões. E então, você baixa a mão. O som da ponta arranhando o pergaminho é surpreendentemente alto no silêncio absoluto.
Cada curva do seu nome parece exigir um esforço monumental, como se você estivesse arrastando uma corrente. A tinta preta e úmida brilha por um momento antes de ser absorvida pelo papel, tornando-se uma mancha permanente e irrevogável. Está feito. Um calafrio percorre seu braço, mas não é o frio do ambiente. É uma frieza que nasce de dentro, do lugar onde uma parte sua acaba de ser sacrificada no altar da estabilidade do Estado. Você empurra o documento para o lado. O gesto não traz alívio, nem a sensação de poder que você imaginava. Traz apenas um vazio, um silêncio ainda mais profundo que antes. Você olha para as suas mãos. São as mesmas de ontem, mas parecem pertencer a outra pessoa. Talvez este seja o verdadeiro fardo do poder. Não o peso da coroa ou o medo constante. É a assustadora facilidade com que a sua assinatura, um simples traço de tinta, pode redesenhar o destino de outras pessoas. E a rapidez com que você talvez se acostume a isso. Você desperta não com o sol, mas com o som suave e ritmado de veludo pesado deslizando sobre anéis de metal. Antes mesmo de abrir os olhos, você sente a presença de outras pessoas. Há outras respirações no quarto, calmas e controladas. Você abre os olhos e a primeira coisa que vê é a silhueta de 2 criados de pé ao lado da sua cama, imóveis como estátuas, esperando pelo seu primeiro movimento consciente. O ar está parado, quente e sem vida, carregado com o cheiro residual do incenso da noite anterior. Você se senta e os lençóis de seda, incrivelmente frios, escorregam pelo seu corpo. O movimento é o sinal. As figuras silenciosas ganham vida com uma eficiência que beira o mecânico. Um lhe oferece uma bacia de prata com água morna, o outro segura uma toalha de linho bordada com o seu brasão. Você não precisa pedir nada. Você nem precisa pensar. A sua manhã já foi planejada, ensaiada e agora é executada ao seu redor, como uma peça de teatro que você é forçado a estrelar todos os dias. Enquanto lavam seu rosto e mãos com gestos precisos e impessoais, você olha em volta. O quarto é uma obra de arte sufocante. As paredes são cobertas por tapeçarias que retratam caçadas e batalhas gloriosas. O teto é uma pintura elaborada de anjos e santos que parecem julgar cada movimento seu. Cada peça de mobiliário é de madeira escura e maciça, entalhada com as águias de 2 cabeças do império. É um lugar magnífico, mas não há um único objeto pessoal. Nada que diga que uma pessoa vive aqui. É um quarto de estado, não um refúgio. Eles começam a vestir você. Mãos anônimas e indiferentes abotoam sua camisa, o tecido arranhando levemente seu pescoço. Elas ajustam o colarinho apertado, que parece uma coleira sutil. Puxam suas botas pesadas, forçando seus pés a uma postura rígida. Você fica parado, um manequim vivo. Por um momento, você tem um impulso de afastar as mãos deles, de dizer que pode fazer sozinho. Mas o pensamento morre antes mesmo de se formar. O protocolo é uma força invisível e esmagadora, e qualquer desvio seria um caos silencioso. Você caminha até a grande janela. O vidro é espesso e frio ao toque, distorcendo levemente o mundo lá fora. No pátio, a vida segue seu curso. Guardas marcham em perfeita sincronia. Comerciantes descarregam carroças com fardos de pele. Um mensageiro corre desesperadamente em direção a outro prédio. Eles estão livres, presos apenas às suas próprias vidas simples. Você, cercado de ouro e seda, observa o mundo através de uma barreira que o separa de tudo. Você é o homem mais poderoso do império, mas não pode nem mesmo sentir o vento gelado no rosto sem uma escolta. A porta se abre sem que batam. Um assistente entra, faz uma reverência profunda, sem encontrar seu olhar, e espera, com uma pilha de papéis nos braços. O dia começou, oficialmente, sem a sua permissão. O poder, você percebe, não lhe deu liberdade. Ele apenas construiu uma jaula mais bonita e elaborada ao seu redor, onde cada grade é feita de dever e cada fechadura é forjada pela expectativa de uma nação inteira. A sua vida deixou de ser sua. O calor dentro do salão de baile é quase físico, uma parede de ar quente que o atinge assim que você entra. A mistura de centenas de perfumes caros, cera de vela e o cheiro sutil de suor humano cria uma atmosfera densa e inebriante. A música da orquestra compete com o zumbido constante de conversas, risadas e o farfalhar de seda e veludo. Um ruído branco que mascara os segredos que flutuam por toda parte. A máscara de porcelana em seu rosto é fria e restritiva. Os buracos para os olhos, limitando seu campo de visão a um túnel estreito. Você se move pela multidão. As pessoas abrem caminho, uma onda de reverências e mesuras que o segue por onde passa.
As máscaras que eles usam de animais, de figuras mitológicas, de rostos sorridentes, escondem suas verdadeiras expressões, mas seus corpos não mentem. Você vê a rigidez em um ombro, a rapidez com que um leque se abre para esconder um sussurro, a forma como os grupos se desfazem quando você se aproxima. Eles são como peixes em um aquário, cientes do observador do outro lado do vidro. Seus olhos tentam decifrar o código. Quem é aquele homem com a máscara de lobo, conversando de forma tão íntima com o embaixador francês? A mulher com a máscara de raposa, cujos olhos nunca deixam você, é a esposa de um aliado ou a irmã de um inimigo? Cada figura anônima é uma ameaça em potencial, uma pergunta sem resposta. A festa não é uma celebração. É um campo de batalha onde as armas são olhares, gestos e informações trocadas na penumbra. Uma mão toca seu braço. Você se vira e vê uma figura alta com uma simples máscara preta sem adornos. A mão é firme, mas não agressiva. O homem se inclina como se fosse compartilhar um segredo, e seus olhos, através dos buracos da máscara, são sérios. Ele aponta discretamente com o queixo para uma varanda escura, onde duas sombras se movem perto de mais uma da outra, antes de se afastar e se misturar de volta à multidão. Ele não diz nada, apenas aperta seu braço uma vez, um aviso. Silencioso, e se vai, engolido pela festa dançante. Você nem sabe a quem agradecer ou a quem temer. Você fica parado por um momento, o som da valsa girando ao seu redor. A máscara, de repente, parece incrivelmente pesada, um símbolo da sua própria ignorância. Você está no centro do poder, mas é o homem mais cego da sala. Todos aqui estão desempenhando um papel, escondidos atrás de identidades falsas, mas você é o único que não tem permissão para se esconder. Sua máscara não o disfarça, apenas realça sua solidão. O verdadeiro baile de máscaras não é o evento desta noite. É a sua vida diária na corte. Você percebe que o poder não é saber tudo, mas sim suspeitar de todos. É viver em um teatro permanente, onde você é o único ator sem um roteiro, forçado a improvisar enquanto todos os outros parecem conhecer suas falas de cor. O gosto metálico do vinho gruda na sua língua, mais forte que o sabor da uva. Você força um sorriso enquanto o barulho do grande salão reverbera nas paredes de pedra, um caos de brindes, risadas forçadas e o som de talheres de prata batendo contra a porcelana. O banquete já dura horas, um rio interminável de comida e bebida que parece projetado para esgotar sua vigilância. O cheiro de carne assada, especiarias e pão quente é tão intenso que chega a enjoar. Um criado se aproxima, movendo-se com a rigidez de quem sabe que está sendo observado por todos. Ele coloca um prato diante de você, um esturjão assado, decorado com ervas e limões. Ao seu lado, um outro homem pálido e magro, seu provador oficial, já está com um pequeno garfo na mão. Ele corta um pedaço minúsculo do peixe, leva à boca, mastiga com uma lentidão torturante e engole. Então ele fica parado, os olhos baixos, enquanto você e todos os seus guardas pessoais o observam. O protocolo exige que você espere. 1 minuto se passa como 1 hora. Você observa o rosto do provador, procurando por qualquer sinal. Um tique nervoso, uma gota de suor, a mais leve mudança na cor da sua pele. Nada. Ele permanece como uma estátua. Apenas quando um dos seus guardas acena discretamente com a cabeça. Você pega seus próprios talheres. A comida parece cinza na sua boca. O medo roubou todo o sabor. Você come de forma mecânica, um bocado de cada vez, alternando com goles de vinho que queimam sua garganta. Seu olhar varre a mesa. Você nota? Como um duque evita o prato de cogumelos, como a esposa de um general bebe apenas água, como 2 boiardos param de conversar abruptamente quando seu olhar cruza o deles. Cada detalhe é uma peça em um quebra-cabeça que você talvez nunca consiga resolver. Você não está jantando. Está coletando informações, analisando ameaças. Alguém em outra ponta da mesa se levanta e propõe um brinde à sua saúde. O salão explode em aclamação. Dezenas de copos são erguidos em sua direção. Você não tem escolha. Você levanta o seu, o líquido vermelho e suspeito tremeluzindo à luz das velas. Você bebe, e o gosto metálico parece ainda mais forte desta vez. O verdadeiro veneno, você começa a entender, não está na comida ou na bebida. Está no próprio ato de comer na frente de todos. A desconfiança é o que te consome lentamente, corroendo seus nervos a cada prato servido, a cada copo cheio. Você está cercado pela mais farta abundância, mas morre de fome por dentro, faminto por uma única refeição, onde não precise pensar que pode ser a sua última.
O banquete finalmente acabou, mas você não encontrou descanso. Agora você está em uma pequena sala de mapas, longe dos ouvidos curiosos da corte. O ar tem o cheiro de couro velho, poeira e da chuva fria que bate contra o vidro da janela. Um único candelabro na mesa projeta sombras dançantes que transformam os mapas nas paredes em territórios desconhecidos e ameaçadores. Diante de você, um velho general, um homem cuja lealdade sempre foi uma pergunta em aberto, segura uma garrafa escura, sem rótulo. Com um movimento lento e deliberado, ele serve 2 taças com um vinho tão escuro que parece quase preto. O som do líquido preenchendo o cristal é a única coisa que quebra o silêncio tenso. Ele empurra uma das taças pela superfície polida da mesa. Ela para a centímetros da sua mão. É uma oferta, mas também um desafio. Não há provadores aqui, não há guardas. Apenas vocês dois e uma aliança não declarada pendendo no ar. Você pega a taça. O cristal é fino e frio contra seus dedos. Você gira o líquido, observando como a cor profunda mancha as paredes do vidro. O general observa você, o rosto dele uma máscara de pedra esculpida pela experiência de 1000 intrigas. Ele não diz nada, mas seus olhos comunicam tudo. Este vinho não é apenas uma bebida. É um selo, uma promessa. Beber com ele é aceitar seu lado, seus planos, suas ambições. Seu coração bate um pouco mais rápido. Recusar seria uma declaração de guerra silenciosa, um insulto que ele não esqueceria. Aceitar é entrar em um jogo perigoso, cujas regras você mal começou a entender. Você levanta a taça, encontrando o olhar dele por cima da borda. Ele faz o mesmo, um leve aceno de cabeça. Você bebe. O sabor é complexo, rico, com notas de terra e frutas escuras. É, sem dúvida, o melhor vinho que você já provou. Mas, por baixo de toda essa riqueza, há um amargor sutil no final. Um gosto que não vem da uva. É o gosto da obrigação. O gosto de uma decisão da qual não se pode voltar atrás. Ao engolir, você sente como se estivesse assinando um contrato invisível com aquela figura sombria à sua frente. Ele baixa a taça e, pela primeira vez, um sorriso mínimo toca seus lábios. Ele conseguiu o que queria. A sua cumplicidade, comprada com uma taça de vinho raro, você acabou de se tornar um peão em seu tabuleiro. E o pior é que você mesmo fez a jogada. O poder, você reflete. Não é sobre a força que você projeta, mas sobre as fraquezas que os outros conseguem explorar. E nesta noite, sua sede por um aliado o fez beber de uma fonte envenenada pela intriga. O cheiro de pinho e terra úmida invade seus pulmões, uma lufada de ar limpo que parece lavar por dentro a poeira e o incenso do palácio. Você está montado em um cavalo negro, poderoso, que se move com segurança por uma trilha estreita em uma floresta de bétulas. A luz do sol se filtra por entre as folhas, pintando o chão com manchas douradas. Pela primeira vez em meses, você se sente quase livre. O único som é o estalar de galhos secos sob as patas do cavalo e o farfalhar do vento nas árvores. Você afrouxa as rédeas, deixando o animal escolher o caminho. Ao seu redor, um pequeno grupo de nobres o acompanha, mantendo uma distância respeitosa. Eles riem e conversam sobre a caçada que virá, mas você mal os ouve. Seu foco está na sensação do couro da sela, no ar frio no seu rosto, na ilusão de ser apenas um homem em um cavalo. Um impulso domina você, um desejo súbito e desesperado de estar verdadeiramente sozinho, nem que seja por um minuto. Você aperta os calcanhares contra o flanco do cavalo, que dispara para a frente, deixando o grupo para trás. O galope é um trovão surdo na terra macia. O vento chicoteia seu rosto, trazendo lágrimas aos seus olhos. É uma explosão de vida, uma fuga momentânea. Quando o fôlego do cavalo começa a faltar, você diminui o ritmo, parando em uma pequena clareira. O silêncio aqui é mais profundo. Você olha para trás, satisfeito por não ver ninguém. Mas então, algo capta sua atenção na periferia da sua visão. Um movimento sutil entre os troncos brancos. Não é um cervo. É o brilho do sol em metal polido. Um instante depois, você vê outro, mais à direita. E outro. Eles não são caçadores. São os seus guardas pessoais, a Streltsy, espalhados pela floresta em um círculo perfeito e invisível ao seu redor. Eles estavam lá o tempo todo, movendo-se com você, uma jaula humana que se expande e se contrai com os seus desejos. A sua corrida pela liberdade não foi uma fuga, foi apenas um teste para a eficiência deles. O ar puro, de repente, parece pesado. A floresta, que antes era um refúgio, agora se revela como um pátio de prisão com árvores no lugar de muros. O cheiro de pinho não é mais o perfume da liberdade, mas o aroma da sua vigilância constante.
Você nunca está sozinho, nem mesmo quando pensa que está. A proteção se tornou a sua sentença, e a natureza selvagem é apenas mais um cômodo bem guardado do seu palácio. O som das trompas de caça ecoa pela floresta, um chamado metálico que faz seu coração acelerar por um instante antes que a razão se imponha. O barulho é acompanhado pelo latido frenético dos cães e pelos gritos dos batedores. É um caos organizado, uma tempestade de som que avança pela mata com um propósito que parece calculado demais. Você segura as rédeas com mais força, sentindo a tensão do seu cavalo, que dança de um lado para o outro. Os outros nobres se posicionam, formando uma linha frouxa, mas todos deixam um espaço generoso ao seu redor. Eles te guiaram para esta clareira específica, o melhor ponto de vista, o palco principal. Ninguém fala, mas a expectativa é um peso palpável no ar. A floresta inteira parece prender a respiração, esperando pelo clímax da peça que foi escrita para você. O som se aproxima, galhos se quebram com violência. E então ele surge da mata densa, um cervo magnífico, com uma galhada que parece uma coroa de madeira escura, mas ele não corre com o pânico cego de um animal selvagem. Ele tropeça, visivelmente exausto, a espuma branca se acumulando em sua boca. Seus flancos tremem, não apenas de medo, mas de um cansaço profundo. Fica claro que ele foi perseguido por horas, guiado e afunilado até este exato ponto. Ele para no centro da clareira, encurralado pelos cães de um lado e pelo barulho dos homens do outro. Os olhos do animal, grandes e escuros, encontram os seus. Não há desafio neles, apenas uma resignação ofegante. Ele foi conduzido até você como um presente, um troféu vivo. Um servo se aproxima e lhe entrega uma espingarda, um metal frio e pesado em suas mãos. Todas as conversas cessam. Todos os olhares estão em você. Você ergue a arma, o peso familiar em seus ombros. A mira se alinha quase por conta própria. O mundo se resume a você, ao animal exausto e à expectativa silenciosa de dezenas de homens. O disparo ecoa como uma rachadura no céu. O cervo desaba, não com um estrondo, mas com um suspiro suave, como se a terra o puxasse para um descanso há muito esperado. Imediatamente, o ar explode em vivas e parabéns. Palmadinhas nas costas, sorrisos largos, mas você mal os registra. Você desce do cavalo e se aproxima do animal caído. A beleza dele, agora imóvel, é quase dolorosa de se ver. Não há o calor da adrenalina, nenhuma sensação de triunfo, apenas um vazio gelado no peito. Esta vitória não foi sua, foi uma peça encenada para reforçar sua imagem. O silêncio do troféu arranjado é mais ensurdecedor do que qualquer grito de vitória. O som chega antes de qualquer outra coisa. Não é um grito, nem um aplauso. É um rugido baixo e constante. O som de dezenas de milhares de vozes falando, rezando e suplicando ao mesmo tempo. Você está na sacada do palácio, o mármore frio sob suas botas, e abaixo de você se estende um oceano de gente. A praça inteira está tomada. Um mar de cabeças e ombros tão denso que você não consegue ver o calçamento. O cheiro que sobe deles é o cheiro da própria vida. Terra, suor, pão amanhecido e a fumaça. Das casas pobres. Seus guardas formam uma linha rígida na frente da sacada. Uma barreira inútil contra a onda de emoção que emana da multidão. Eles não são uma ameaça. São algo muito pior. São seus fiéis. Eles olham para você com uma fé desesperada. Os rostos erguidos, as mãos estendidas como se pudessem tocar em você através da distância. Alguns seguram ícones religiosos, outros seguram pedaços de papel, petições que o vento agita como folhas secas. Cada rosto conta uma história de fome, de injustiça, de uma prece não respondida. Você tenta manter uma expressão neutra, a máscara de poder que aprendeu a usar, mas seus olhos não conseguem evitar de focar em detalhes. Uma mãe que levanta seu filho pequeno, o rosto da criança pálido e manchado de sujeira. Um velho de joelhos na lama gelada, as mãos postas em oração, os lábios se movendo sem som. Um jovem que o encara com uma intensidade que mistura adoração e desafio. Eles não veem um homem. Eles veem um santo, um juiz, a única esperança que lhes resta. E então, um movimento chama a sua atenção. Uma mulher na primeira fila, com um lenço puído na cabeça, consegue se aproximar um pouco mais dos guardas. Ela não grita, ela apenas olha para você, e em seus olhos há um universo de cansaço. Ela segura um pedaço de pão escuro e mofado. Ela o ergue, mostrando-o a você. O gesto é simples, silencioso, mas é mais eloquente que qualquer discurso. É uma acusação, uma pergunta e um apelo. Tudo em um só. Por um instante,
O rugido da multidão desaparece. Tudo o que existe é o olhar daquela mulher e o pão podre em sua mão. Você sente um nó na garganta, uma sensação de impotência tão avassaladora que quase o faz recuar. Você é o czar de todas as Rússias, o autocrata, o governante absoluto. Mas o que você pode fazer contra a fome de 100 mil pessoas? Contra o inverno que virá? Você faz um gesto sutil para um assistente que acena de volta. Talvez aquela mulher receba ajuda. Mas e o resto? A multidão se agita, interpretando seu gesto como um sinal de bênção. O rugido aumenta, cheio de uma esperança renovada e terrível. Eles acreditam que você os salvou. Mas, ao se virar e voltar para o calor do palácio, você sabe a verdade. Você não é a solução deles. Você é apenas um prisioneiro da fé que eles depositam em você, afogando-se em um mar de preces que nunca poderá atender. De volta aos seus aposentos, a porta de carvalho maciço se fecha atrás de você, e o rugido da multidão é substituído por um silêncio pesado e opressivo. Mas você ainda ouve o som, um eco fantasma que reverbera dentro da sua cabeça. O cheiro de cera polida e vinho caro parece uma ofensa, uma afronta à imagem que não sai da sua mente. O pão mofado na mão daquela mulher. Você caminha pelo tapete persa, cada passo abafado, e se sente um estranho em sua própria casa. Sua ceia está servida sobre uma mesa lateral. Um fazão assado, frutas frescas empilhadas em uma travessa de prata e pães brancos, macios e quentes, exalando um vapor reconfortante. A visão daquela comida farta, naquele momento, provoca uma onda de náusea. Você ignora a carne, as frutas. Seus dedos se fecham ao redor de um dos pães. Ele é quente e surpreendentemente leve. A textura da crosta, a maciez do miolo. É um objeto simples, mas agora ele parece carregar o peso de toda a injustiça do mundo. Um impulso o domina. Uma necessidade de rasgar o tecido da rotina e fazer algo, qualquer coisa que seja real. Você chama seu assistente pessoal, um homem de meia idade cujo rosto é treinado para não expressar nada. Quando ele entra, você estende a mão com o pão. O gesto o surpreende. Seus olhos se arregalam por uma fração de segundo, antes que a máscara da neutralidade volte ao lugar. Você tenta explicar com gestos e olhares. A sacada, a multidão, a mulher, o pão. Você aponta para o pão em sua mão e depois para a porta. Um comando claro e mudo. Leve isso. Encontre-a. O assistente hesita. Ele olha do seu rosto para o pão e de volta, uma confusão silenciosa em sua expressão. Ele não entende a lógica, o propósito. Para ele, é apenas um pão. Mas ele é um servo do poder. Ele pega o pão com as duas mãos, como se fosse um artefato sagrado. Faz uma reverência e se retira. Você fica sozinho, esperando. O tempo se arrasta. Cada minuto é uma pequena eternidade. Finalmente, o assistente retorna. Seu rosto está impassível, como sempre. Mas há uma quietude em seus ombros que denota fracasso. Ele balança a cabeça sutilmente. A praça está vazia. A multidão se foi. A mulher, um rosto anônimo em um mar de desesperados, desapareceu. Engolida de volta pela cidade. O pão, ele informa com um gesto. Foi entregue a um orfanato próximo. O alívio que você esperava não vem. Em vez disso, uma sensação de futilidade o invade. Seu grande gesto de piedade, seu ato impulsivo de humanidade, se dissolveu na burocracia da caridade. Não. Foi um ato de conexão. Foi apenas uma ordem cumprida. O pão não era seu para dar. Era apenas mais um recurso do Estado, redistribuído. A distância entre você e seu povo não é medida em metros, mas em uma realidade intransponível que nenhum gesto, por mais sincero que seja, pode cruzar. O som é o de uma porta se abrindo suavemente. Um clique familiar que você ouve todas as noites. Mas esta noite, ele parece estranhamente alto no silêncio dos seus aposentos. A sua esposa entra, trazendo consigo uma bandeja de prata. O cheiro que a acompanha é de caldo de galinha e endro fresco. O aroma da sua infância, de dias mais simples, antes da coroa e de tudo o que veio com ela. Ela sorri, um sorriso genuíno que sempre foi seu único porto seguro neste mar de intrigas. Ela coloca a tigela fumegante na pequena mesa ao seu lado. A luz da lareira dança na superfície dourada do caldo. É um gesto de cuidado, uma tentativa de quebrar a barreira de formalidade que o dia impõe. Mas as palavras de um bilhete anônimo, recebido horas antes, queimam na sua memória. A ameaça mais próxima é a que compartilha seu pão. A frase, curta e ambígua, envenenou sua mente. Você olha para a sopa. Depois, para ela. O sorriso dela ainda está lá.
mas agora seu cérebro o disseca, procurando por uma falha, uma fissura na máscara. O carinho nos olhos dela parece um cálculo bem ensaiado. Cada gesto de ternura se torna uma potencial encenação. Ela pega a própria colher, toma um gole do caldo e o saboreia, um ritual antigo para provar que a comida é segura. Mas a paranoia é uma serpente que sussurra em seu ouvido. E se ela tiver um antídoto? E se a substância for inofensiva para ela? Seu estômago se fecha em um nó gelado. A fome que você sentia se dissolveu, substituída por uma acidez amarga que sobe pela sua garganta. Você quer acreditar nela. Uma parte sua, a parte que ainda se lembra de quem você era, grita para que você aceite o gesto, para que se afunde naquele calor familiar. Mas o Kizar, em você, a criatura forjada pelo medo e pela suspeita, já assumiu o controle. Com um movimento lento, você empurra a tigela para longe. O som da porcelana arrastando na madeira é uma pequena violência no silêncio. Você força um aceno de cabeça, indicando que não está com fome, que está apenas cansado. A luz nos olhos dela se apaga. O sorriso murcha, substituído por uma expressão de mágoa e confusão que é tão genuína que dói em você. Ela não diz nada, apenas assente, pega na bandeja e se retira, deixando para trás o cheiro de uma confiança quebrada. Você percebe, com uma clareza desoladora, que o verdadeiro perigo não está no que podem colocar no seu prato. Está na suspeita que eles plantaram na sua alma. Esse veneno é mais lento, mais cruel, e não há antídoto para ele. Ele não ataca seu corpo, mas isola você do mundo, transformando cada ato de amor em uma possível armadilha e cada rosto amigo em uma máscara. O silêncio em seu quarto é tão profundo que você consegue ouvir o zumbido baixo e agudo em seus próprios ouvidos. A lareira estala, lançando sombras que se contorcem como criaturas vivas nas paredes. Você trancou a porta, um gesto simbólico e inútil. A solidão que você busca é impossível de encontrar. Você se senta na beira da cama, mas não consegue relaxar. Uma corrente de ar frio, sutil e persistente, toca a sua nuca e você se encolhe. Não há janelas abertas. Você se levanta e começa a inspecionar o quarto, movido por uma inquietação que se tornou sua companheira constante. Suas mãos percorrem as imensas tapeçarias que cobrem as paredes de pedra. Os tecidos são ásperos e pesados, retratando batalhas e santos com olhos vazios. Atrás de uma delas, perto do chão, você sente o ar que vaza por uma fresta quase imperceptível na alvenaria, um fio de ar gelado vindo de algum corredor secreto, de alguma passagem esquecida, ou talvez não esquecida. Sua paranoia floresce, alimentadas por essa pequena descoberta. Você começa a ver o quarto não como um refúgio, mas como um palco. Cada objeto se torna suspeito. O dossel da sua cama, com suas cortinas pesadas, poderia esconder alguém? O grande guarda-roupa de carvalho teria um fundo falso? Você bate levemente na madeira ornamentada de um painel na parede. O som é oco. Uma passagem? Um ponto de escuta? Você nunca saberá. E a incerteza é uma forma de tortura. Seu olhar sobe para os retratos a óleo de seus antepassados pendurados, em molduras douradas. Eles o encaram de volta, os rostos severos, os olhos pintados com uma habilidade que os faz parecer vivos. Eles não são apenas arte, são testemunhas. Eles viram segredos, traições, momentos de fraqueza. Eles parecem julgar você, comparar suas ações com as deles, pesando sua capacidade de sobreviver. Eles são os guardiões silenciosos desta prisão, e suas paredes têm a memória de tudo o que eles viram. Você se afasta, recuando para o centro do quarto, o ponto mais exposto. De repente você se sente nu, vulnerável. O conceito de privacidade se desfaz. Não existe um lugar onde você possa simplesmente ser. Cada suspiro seu pode ser ouvido. Cada palavra murmurada em um pesadelo pode ser relatada. Você não tem paredes para protegê-lo. Você tem ouvidos de pedra e olhos de tinta a óleo. O poder não lhe deu um castelo. Deu-lhe uma concha de vidro sob o olhar atento de todo um império, vivo e morto. Você percebe que a maior conspiração contra você não vem de homens com adagas, mas do próprio espaço que você habita. Ele foi projetado não para o seu conforto, mas para o seu controle. E nesta noite, como em todas as outras, você está se apresentando para uma plateia que nunca aplaude e nunca vai embora. A pedra fria e implacável do chão da capela privada parece sugar o calor diretamente dos seus joelhos. Você está ajoelhado há horas e a dor deixou de ser aguda para se tornar uma presença surda e constante, irradiando pelas suas pernas. O ar é espesso com um cheiro pesado de mirra e olíbano, um perfume sagrado que arranha a sua garganta a cada respiração. Diante de você,
O patriarca e 2 bispos cantam as litanias em um eslavo eclesiástico antigo, a melodia grave e repetitiva se tornando um zumbido hipnótico que embaça as bordas da sua consciência. Este é um ato de piedade pública, mesmo que a única plateia seja o seu círculo mais íntimo de conselheiros e a guarda imperial, parados como gárgulas nas sombras. Cada movimento seu é observado, cada sinal de desconforto seria interpretado como fraqueza, ou pior, falta de fé. Então você permanece imóvel, a coluna ereta, o rosto uma máscara de devoção serena. Mas por dentro seu corpo grita. O peso do seu manto cerimonial, bordado com pérolas e fios de ouro, parece empurrá-lo contra o chão de mármore. Você levanta o olhar, tentando se concentrar nos ícones dourados que cobrem as paredes. Os rostos dos santos o encaram de volta, os olhos grandes e tristes, parecendo saber de tudo. Eles oferecem um consolo distante, etéreo, que não alcança a dor física e imediata dos seus joelhos. Você tenta rezar, buscar um refúgio na fé, mas seus pensamentos são constantemente puxados de volta para a sensação de ossos moendo contra a pedra. Sua fé, neste momento, parece tão abstrata quanto os anjos pintados no teto abobadado. O patriarca faz um gesto e um monge se aproxima com o turíbulo, balançando-o em arcos lentos. A fumaça sobe, espessa e branca, e por um instante obscurece a sua visão. É um alívio momentâneo, um breve esconderijo. Você aproveita a chance para transferir o peso sutilmente de um joelho para o outro, um movimento mínimo que envia uma onda de agonia e alívio por sua perna. Ninguém parece notar. A pequena rebelião passa despercebida. Finalmente, a última nota do cântico se dissolve no silêncio da capela. É o sinal. Com um esforço que exige toda a sua concentração, você se levanta. Seus joelhos protestam com um estalo audível. 2 assistentes se adiantam para oferecer apoio, mas você os dispensa com um aceno. Você precisa fazer isso sozinho. A dor é um lembrete. Para o povo, você é quase um deus, o escolhido para guiar a Santa Rússia. Mas aqui, no chão frio da sua própria capela, você é lembrado de sua mortalidade da forma mais crua. A fé do seu povo é o que sustenta seu trono, mas a sua própria fé é testada não por demônios ou dilemas morais, mas pelo simples e humilhante ato de se ajoelhar. Você descobre que a piedade de um czar não é uma questão de alma, mas de resistência física. É uma performance, e o preço da entrada é pago com a dor do seu próprio corpo. O cheiro o anuncia antes que você o veja. É um odor terreno, uma mistura de lã molhada, fumaça de lenha e algo azedo, como pão esquecido na chuva. Ele se infiltra no seu escritório, um aroma de pobreza e peregrinação que desafia os perfumes caros e a cera polida do palácio. Quando o homem santo finalmente é trazido à sua presença, você entende o porquê. Ele é uma figura saída de um tempo mais antigo, com uma barba emaranhada que lhe cai sobre o peito e vestes que são pouco mais que farrapos. Remendados. Seus conselheiros e guardas mantêm uma distância cautelosa, um círculo de desconforto ao redor dele. Mas o homem não parece notar. Ele não faz a reverência esperada. Em vez disso, seus olhos, de uma claridade quase febril, fixam-se nos seus. Não é um olhar de súplica nem de desafio. É um olhar de avaliação, intenso e desconfortavelmente longo, como se ele estivesse lendo as páginas da sua alma, uma por uma. Um calafrio percorre a sua espinha, uma sensação de estar exposto de uma forma que nenhuma ameaça física jamais provocou. Ele se move, os pés descalços fazendo um som suave e úmido no tapete. Ele ignora a cadeira que lhe foi oferecida e vagueia pela sala, tocando em um globo de prata com seus dedos sujos, deixando uma pequena mancha. Ele se aproxima de uma pintura sua, o retrato oficial, e inclina a cabeça, um leve sorriso se formando em seus lábios rachados, como se ele visse uma piada particular que só ele entendia. Ninguém ousa detê-lo. A sua santidade percebida é uma armadura mais forte que qualquer aço. Ele para de repente e se vira para você. O silêncio na sala é absoluto. Ele levanta um dedo trêmulo e aponta para o seu peito, bem em cima do seu coração. O sorriso desaparece, substituído por uma expressão de uma tristeza imensa, profunda. Ele balança a cabeça lentamente, um gesto de compaixão e condenação ao mesmo tempo. Ele não diz uma única palavra, mas a mensagem é mais clara e aterrorizante do que qualquer grito. Ele se vira e sai da sala da mesma forma que entrou, um espectro de sujeira e fé que deixa para trás apenas seu cheiro e um silêncio carregado. Seus conselheiros relaxam visivelmente, mas você permanece congelado, o dedo fantasma dele ainda pressionando seu peito. Você é o czar. Sua palavra é lei,
Sua vontade move exércitos. Mas aquele homem, com seu silêncio e seu olhar, exerceu um poder sobre você que não pode ser combatido. Um julgamento que não pode ser apelado. Você percebe que existem forças neste vasto império que não respondem à coroa. A fé, a loucura, a santidade, elas operam sob leis próprias. E diante delas, seu poder absoluto é frágil, quase irrelevante. Pela primeira vez, você não teme por sua vida, mas por algo muito mais fundamental, a certeza do seu próprio poder. Você caminha tarde da noite pelos corredores labirínticos do Kremlin, dispensando sua escolta com um gesto cansado. O palácio, normalmente um formigueiro de atividade, está quase silencioso. As únicas coisas que se movem são as chamas bruxuleantes das tochas presas às paredes e as sombras longas que elas projetam, incluindo a sua. O ar frio tem o cheiro de pedra antiga e poeira. Você só queria um copo d'água, mas a jornada da sua cama até a cozinha parece uma expedição. Ao dobrar um corredor, um som inesperado quebra o silêncio. Uma risada. É uma risada genuína, leve, vinda de uma pequena alcova de serviço onde duas jovens criadas estão sentadas no chão. Elas compartilham um pedaço de torta de maçã roubado da cozinha e sussurram segredos. Ao verem você, a risada morre instantaneamente. Elas se levantam em um sobressalto, os rostos pálidos de pavor, e fazem uma reverência tão profunda que suas testas quase tocam os joelhos. Um momento de alegria foi destruído pela sua simples presença. Você continua. O gosto amargo da culpa misturado à sua sede. Mais adiante, você passa por uma porta entreaberta, a do quarto de um dos seus guardas mais jovens. A luz de uma vela ilumina a cena. Ele não está limpando sua arma ou afiando sua espada. Ele está debruçado sobre uma pequena mesa, lutando para traçar letras em um pedaço de pergaminho, a língua para fora em um gesto de concentração infantil. Ele está aprendendo a se escrever, talvez uma carta para alguém distante. É um momento de vulnerabilidade e esperança que não foi feito para os seus olhos. Você se afasta antes que ele perceba, sentindo-se um intruso. O palácio não é apenas um centro de poder. É uma casa para centenas de pessoas, e cada uma delas tem uma vida, sonhos, medos e pequenos momentos de alegria roubada. Você só vê as máscaras que eles usam durante o dia. O servo eficiente, o guarda leal, o conselheiro astuto. Mas à noite, por trás das portas fechadas, os fragmentos de suas verdadeiras vidas vêm à tona. Você chega finalmente à cozinha. O fogo no grande forno está baixo e a sala está vazia. Você encontra uma caneca de barro, enche-a com a água fria e fresca de um balde e bebe em grandes goles. A água é simples, real, mas ao voltar pelo mesmo caminho, o palácio parece diferente. Os corredores silenciosos não parecem mais vazios. Eles estão cheios de histórias não contadas, de vidas que correm em paralelo à sua, tão perto e ainda assim infinitamente distantes. Você é o sol em torno do qual este pequeno universo gira, mas você é o único que não pode participar da vida que pulsa em suas veias. Seu poder o isolou não apenas dos seus inimigos, mas também das pequenas humanidades que tornam a vida suportável. E essa é a mais solitária das ironias. O som de um pequeno cavalo de madeira caindo no chão de pedra polida ecoa pelo salão de jogos. Seu filho, um menino de 5 anos com seus olhos, mas com o sorriso da mãe, olha para o brinquedo quebrado com o começo de um choro. Instintivamente, você se move para se abaixar e consolá-lo, mas para no meio do caminho. 3 tutores e 2 damas de companhia já estão ao redor dele, murmurando palavras de conforto e pegando o brinquedo. Você fica ali, a poucos metros de distância, um espectador na vida do seu próprio filho. Ele se acalma rapidamente e logo está rindo de novo enquanto um dos tutores faz uma careta engraçada. O menino olha em sua direção, o riso ainda em seu rosto, e estende os braços para você. É um convite puro e simples, mas antes que você possa responder, a governanta principal se interpõe sutilmente, oferecendo à criança um biscoito e desviando sua atenção. O protocolo é claro, o herdeiro não deve ser excessivamente familiar com ninguém, nem mesmo com o próprio pai. Você observa enquanto eles o levam para sua próxima lição. Esgrima, com uma pequena espada de madeira. O instrutor é um mestre de armas veterano, e ele ensina não apenas a técnica, mas a postura, a seriedade. Não há espaço para brincadeiras. Cada movimento é projetado para moldá-lo, não em um menino, mas em um futuro czar. Você vê a concentração no rosto dele, a imitação séria dos movimentos do adulto, e sente um aperto no peito. A infância dele está sendo roubada, peça por peça, em nome do Império. Ele não é seu filho. Ele é o Tsarevich, o herdeiro.
um ativo do Estado, uma peça crucial no tabuleiro de xadrez da dinastia. Cada aspecto de sua vida, desde o que ele come até com quem ele fala, é cuidadosamente controlado por um comitê de conselheiros. Seu papel como pai foi reduzido a aparições cerimoniais, a acenos distantes durante os desfiles, a aprovar os relatórios semanais sobre seu progresso. Mais tarde, quando o palácio está quieto, você vai até o quarto dele. Ele está dormindo, o rosto finalmente relaxado e infantil. Um dos seus pequenos soldados de chumbo caiu da cama e está no chão. Você o pega. O metal é frio e pesado na sua mão. Você o coloca gentilmente na mesa de cabeceira, ao lado dos outros. É o máximo de interação paternal que você pode ter, sem quebrar uma dúzia de regras não escritas. O amor que você sente por ele é uma dor silenciosa, um sentimento que deve ser reprimido e escondido, pois o afeto é visto como uma fraqueza que os inimigos podem explorar. Você não está criando um filho, está supervisionando a forja de uma ferramenta de poder. E nesse processo, a sua família não é mais uma fonte de conforto, mas a mais pesada e dolorosa de todas as suas responsabilidades de Estado. O toque do metal frio e pesado dos soldadinhos de chumbo é a única sensação em que você consegue se concentrar. Você está em sua sala de guerra particular, debruçado sobre um mapa gigantesco da fronteira oriental, iluminado pela luz amarelada de várias lamparinas a óleo. O cheiro de pergaminho, tinta e do óleo queimando preenche a sala, um aroma que se tornou sinônimo de decisões impossíveis. Seus generais estão atrás de você, um semicírculo de sombras silenciosas e tensas, esperando por seu comando. Cada soldado de chumbo no mapa representa um regimento, 1000 homens, 1000 vidas. Você pega um deles, pintado de azul, e o move alguns centímetros para o oeste, posicionando-o em uma colina estratégica perto de um rio. O som do metal arrastando no papel grosso do mapa é um ruído seco e final. Com esse pequeno movimento, você acabou de enviar 1000 homens para uma posição exposta, um sacrifício calculado para proteger uma rota de abastecimento vital. Seus dedos tremem levemente ao pegar o próximo. Este é vermelho, um regimento de cossacos, famosos por sua ferocidade. Você os posiciona em um vale, uma armadilha para uma força inimiga que avança. Você pode quase ouvir o som do confronto, o choque de aço, os gritos. Mas aqui, na quietude da sala, é apenas um jogo. Um jogo terrivelmente real, com peças que sangram. Você para e olha para o mapa. As dezenas de pequenas figuras de metal parecem encará-lo de volta. Elas não são mais brinquedos ou símbolos. Elas são o peso de milhares de almas em suas mãos. Você se lembra do rosto de alguns soldados que inspecionou na semana passada, jovens e cheios de uma confiança assustadora em você. Você se lembra das cartas que leu, enviadas pelas famílias deles, cheias de preces pela sua segurança. E agora, você os move como peões em um tabuleiro, condenando alguns à glória e outros ao esquecimento. Um general tosse, um som sutil para quebrar seu torpor. Eles estão esperando. O tempo está correndo. Você respira fundo, o ar parecendo denso e difícil de engolir. Você continua movendo as peças, um general de chumbo empurrando seus soldados de chumbo para o seu destino. Cada movimento é uma facada em sua consciência, mas a hesitação seria ainda pior. A indecisão custaria ainda mais vidas. O poder absoluto sobre a vida e o fim dela não é uma sensação de força, mas um fardo esmagador. Você não é um deus movendo montanhas. Você é um homem terrivelmente falho, forçado a jogar um jogo em que cada vitória é paga com o luto de 1000 famílias. E o pior de tudo é que, para sobreviver e para que o império sobreviva, você sabe que precisa aprender a mover essas peças sem sentir nada. O mensageiro que entra em seu escritório não traz apenas uma carta. Ele traz consigo o cheiro do fronte. Uma mistura de suor de cavalo, couro molhado e o odor metálico e sutil de sangue seco. Ele está coberto de lama da cabeça aos pés, e a exaustão em seu rosto é tão profunda que parece ter sido esculpida em sua pele. Ele se ajoelha, estendendo um cilindro de couro selado. Suas mãos tremem de cansaço enquanto você o pega. O couro está frio e úmido. Você quebra o selo de cera, o pequeno som de estalo parecendo um trovão na sala silenciosa. O pergaminho que você desenrola é áspero e manchado. Algumas gotas escuras, que você prefere não identificar, borram a caligrafia apressada de um dos seus generais. A carta não descreve a glória da batalha ou a coragem dos seus homens. Ela é um relatório frio e brutal. Ela fala de números. O número de baixas, o número de feridos, o número de homens desaparecidos na névoa da manhã. As palavras sacrifício necessário e perdas aceitáveis se repetem.
uma tentativa de transformar a tragédia humana em uma equação militar. Mas os números não são abstratos para você. Você se lembra do soldadinho de chumbo azul que moveu para aquela colina. Agora, ele tem um número correspondente na coluna de perdas. Seu estômago se revira. O mapa na sua mesa, com suas linhas coloridas e figuras de metal, de repente parece uma mentira, uma simplificação grotesca da realidade suja e caótica descrita naquela carta. A colina estratégica não é apenas uma elevação no terreno. É um lugar encharcado de chuva e medo. O vale onde você posicionou os cossacos não é uma armadilha inteligente. É um matadouro de lama e aço. Você dobra a carta lentamente, as bordas do pergaminho arranhando seus dedos. Você olha para o mensageiro que ainda está ajoelhado, esperando por uma resposta, por uma nova ordem. Os olhos dele estão vazios, como se tivessem visto tanto que não conseguem mais processar nada. Ele é a primeira onda do sofrimento que você causou. Um sofrimento que agora começa sua longa jornada de volta para casa. Você percebe que a parte mais difícil de ser um czar em tempos de conflito não é enviar homens para o campo de batalha. É receber as notícias de volta. É ter que encarar a consequência de seus movimentos no tabuleiro de xadrez, traduzida em vidas perdidas e futuros apagados. A guerra, vista de longe, é uma questão de estratégia. De perto, é uma avalanche de dor que sempre, inevitavelmente, encontra o caminho de volta até você. A vibração é a primeira coisa que você sente ao acordar e a última antes de dormir. É um tremor constante, baixo e profundo, que sobe do chão do vagão, percorre a madeira polida da sua cadeira e faz a sua xícara de chá vibrar suavemente contra o pires de prata. O som é um mantra de poder e movimento. O clique-claque rítmico das rodas de aço nos trilhos e o silvo distante da locomotiva a vapor. O coração desta serpente de metal que desliza pela estepe russa. Seu vagão pessoal é uma sala de estar, flutuante, arrancada do palácio de inverno. As paredes são revestidas de mogno, os assentos são de veludo verde e esmeralda, e as luminárias de latão lançam uma luz quente e dourada sobre tudo. Mas quando você olha pela janela de vidro duplo, a opulência se choca com a realidade. Lá fora, a paisagem é uma vastidão desoladora e infinita de neve e céu cinzento. É um mundo de silêncio e resistência, pontilhado por bosques de bétulas que parecem ossos brancos fincados na terra congelada. De vez em quando, o trem passa por uma pequena aldeia, casas de madeira escura, tortas pelo peso da neve, com fumaça subindo preguiçosamente de suas chaminés. Você vê figuras paradas, rostos borrados pela velocidade, que param tudo o que estão fazendo para observar a passagem deste monstro fumegante. Eles olham para a sua janela, mas não podem vê-lo. Para eles, você é apenas um poder distante, uma abstração que atravessa suas vidas por um instante e depois desaparece no horizonte. Você tenta ler um livro, mas a vibração constante dificulta o foco. Você tenta olhar os mapas da região que atravessa, mas as linhas no papel parecem insignificantes em comparação com a imensidão lá fora. Este trem foi projetado para conectá-lo ao seu vasto império, mas seu efeito real é o oposto. Ele cria uma barreira impenetrável de luxo e velocidade entre você e a terra que você governa. Você não a experiencia, você apenas a observa como um panorama em movimento. Um assistente entra para reabastecer o fogo no pequeno fogão de ferro fundido. Seus movimentos são eficientes e equilibrados, perfeitamente adaptados ao balanço do trem. Ele faz parte da máquina. Você, por outro lado, sente-se cada vez mais desconectado, não apenas do mundo lá fora, mas de si mesmo. Você não está viajando, está sendo transportado. O trem não lhe dá liberdade, ele apenas enfatiza a sua falta dela. Trancado em uma rota de ferro da qual não há desvio possível. Você é o governante de tudo o que vê, mas não pode tocar em nada. O som do trem parando é um alívio e uma fonte de ansiedade. O silêncio que se segue, quebrado apenas pelo assobio do vapor que escapa, parece pesado, artificial. Você desce os degraus de metal e o ar frio da estepe o atinge. Mas o cheiro é errado. Não é o cheiro de terra e fumaça de lenha que você esperava. É o cheiro de tinta fresca, quase sobrepondo o aroma do pão quente que está sendo oferecido a você por uma jovem sorridente. A aldeia parece perfeita demais. As fachadas das casas de madeira, as isbas, foram recém-pintadas. As cercas, que deveriam ser tortas e gastas pelo tempo, estão retas e novas. As ruas de terra, que deveriam ser um mar de lama, estão cobertas com uma camada de areia limpa. Os aldeões, alinhados para recebê-lo, usam suas melhores roupas, que parecem desconfortavelmente novas e limpas.
Seus sorrisos são largos, mas não chegam aos olhos. Você caminha pela rua principal, com o governador local ao seu lado, apontando orgulhosamente para a prosperidade da região. Ele mostra a você um celeiro cheio até o teto com sacos de grãos. Você passa a mão por um dos sacos. Ele cede de uma forma estranha. Com um impulso, você puxa o tecido. Apenas os sacos da frente estão cheios. Atrás deles, há apenas feno velho empilhado para dar volume. O governador fica pálido, mas se recompõe rapidamente, mudando de assunto. Eles o levam para conhecer uma família típica. A casa é impecavelmente limpa. Uma mesa está posta com uma abundância de comida que faria um nobre se sentir em casa. A família, um pai, uma mãe e 2 filhos, recita respostas ensaiadas sobre como a vida é boa e como são gratos ao seu governo. Mas você nota os detalhes. As mãos do fazendeiro são lisas e sem calos. As crianças olham para a comida com uma fome que sugere que não a veem com frequência. Você entende o que está acontecendo? Esta não é uma aldeia, é um palco, uma aldeia Potemkin, construída às pressas para impressioná-lo, para esconder a pobreza e o desespero que você sabe que existe. Tudo é uma farsa, uma peça de teatro elaborada para agradar o czar e garantir que a verdade inconveniente não o perturbe. Eles não estão mostrando o seu império, estão mostrando o império que eles acham que você quer ver. Ao voltar para o trem, o cheiro de tinta fresca parece sufocante. Seus próprios oficiais mentiram para você. Eles o isolaram não apenas com luxo, mas com mentiras bem construídas. O poder, você percebe, não lhe dá visão, mas cria uma cegueira seletiva. Você é o homem mais poderoso e, ao mesmo tempo, o mais enganado de todo o império, incapaz de distinguir o que é real do que foi pintado para parecer. O frio não é mais apenas uma sensação externa. Tornou-se uma presença física dentro do palácio. Você o sente no toque gelado das maçanetas de latão, na corrente de ar que serpenteia pelo chão de mármore, e na forma como sua própria respiração se condensa em uma névoa branca, mesmo dentro da sala do trono. As 5 lareiras gigantes que normalmente rugem com vida, agora ardem com uma chama fraca e hesitante. A lenha está acabando. Você está sentado no trono, o ouro e as joias do assento, parecendo absorver e reter o frio, tornando-o ainda mais incômodo. Seus conselheiros, envoltos em pesados mantos de pele, estão diante de você. Seus rostos estão sérios, mas você vê a distração nos olhos deles. Um ministro esfrega as mãos discretamente. Outro muda o peso de um pé para o outro, tentando gerar algum calor. O inverno, o verdadeiro soberano da Rússia, invadiu seu santuário e está presidindo a reunião. Lá fora, a neve cai sem parar há dias. As janelas altas são apenas retângulos, brancos, cobertos por uma camada espessa de gelo que nenhuma quantidade de fogo interno consegue derreter. O mundo exterior desapareceu, substituído por um silêncio branco e sufocante. As notícias que chegam das províncias são fragmentadas e sombrias, falando de estradas bloqueadas, aldeias isoladas e estoques de comida diminuindo perigosamente. Um dos seus generais mais velhos está falando, apresentando um relatório sobre a moral das tropas aquarteladas perto da capital. Ele fala de disciplina e prontidão, mas sua voz não tem convicção. Você sabe, e ele sabe, que o maior inimigo agora não é um exército estrangeiro, mas a apatia gerada pelo frio e pela fome. Um soldado com o estômago vazio e os dedos congelados não se importa com a glória do império. Ele se importa apenas em sobreviver até a primavera. Você olha para as suas próprias mãos, enluvadas em couro fino. Elas estão dormentes. Você tenta fechar o punho, mas os dedos respondem com lentidão, como se pertencessem a outra pessoa. É uma sensação assustadora. Você é o autocrata, o centro do poder, mas não pode comandar o sol para que ele brilhe ou a neve para que ela pare. Seu poder é vasto, mas completamente inútil contra os elementos. O inverno não é apenas uma estação, é um cerco. Ele isola, enfraquece, testa a lealdade e expõe todas as rachaduras na fundação do seu poder. Ele nivela todos, do camponês mais pobre ao czar em seu trono. E pela primeira vez, você sente um medo primitivo e profundo. Não o medo de uma conspiração ou de um ataque, mas o medo de que o seu império, tão vasto e poderoso, possa simplesmente congelar até a morte, lentamente, silenciosamente, sob um manto branco e indiferente. O som que o acorda não é um som, mas a ausência dele. O silêncio é tão completo, tão absoluto, que se torna uma pressão em seus ouvidos. A vibração constante do trem parou. O clique-claque das rodas, o silvo do vapor,
Tudo se foi. Você se senta na sua cama no vagão imperial e sente um frio que não vem da temperatura, mas do isolamento. O cheiro de metal frio e lã úmida domina o ar. Você vai até a janela e raspa uma pequena área no gelo que a cobre por dentro. O que você vê lá fora é um nada branco. O trem está parado no meio do nada, enterrado até a metade em um banco de neve que parece ter a solidez de uma rocha. A neve continua caindo, não em flocos, mas em uma cortina densa e ofuscante que apaga a distinção entre terra e céu. Vocês não estão viajando. Vocês estão presos. As vozes no corredor são abafadas e tensas. Seus generais e ministros, homens acostumados a comandar exércitos e governar províncias, estão impotentes. Você os vê através da porta entreaberta, olhando para a neve com uma expressão de incredulidade. Seus planos, seus horários, seus decretos, tudo foi anulado por um excesso de cristais de gelo. Homens da guarda são enviados para fora, figuras escuras que são rapidamente engolidas pela brancura. Eles voltam minutos depois, cobertos de neve, os rostos vermelhos e exaustos, balançando a cabeça. As pás são inúteis contra a escala da nevasca. A locomotiva está congelada. As linhas de telégrafo que corriam ao lado dos trilhos estão caídas, rompidas pelo peso do gelo. Vocês estão completamente sozinhos, uma ilha de metal e poder no meio de um oceano branco e indiferente. Os dias começam a se fundir. O tempo perde o sentido, medido apenas pelo escurecimento gradual da luz através da neve. As rações de comida são cortadas. O carvão para o aquecimento é usado com uma parcimônia desesperada. O luxo do seu vagão se torna uma piada cruel. A seda é fria ao toque, o veludo parece úmido. O ouro e a prata não podem aquecer você nem encher seu estômago. Você olha para os rostos dos seus homens. A disciplina militar está começando a erodir, substituída por um medo primal e silencioso. Eles olham para você, esperando por um milagre, por uma ordem que possa desafiar a natureza. Mas você não tem nada. Você é um czar sem reino, um comandante sem campo de batalha. O silêncio da neve é a voz mais poderosa que você já ouviu. E ela está dizendo, de forma clara e inequívoca, que o seu poder termina onde o mundo real começa. O toque do papel em seus dedos é surpreendentemente leve. A folha é fina, quase translúcida, e a tinta parece ter sido aplicada com a precisão de um relojoeiro. Não há saudação nem assinatura, apenas um relatório. Você está em seu escritório mais interno, um cômodo sem janelas que cheira a livros antigos e a segredos. O chefe da sua polícia secreta, a Okrana, acabou de sair, deixando este documento sobre sua mesa como quem deixa uma serpente adormecida. O relatório detalha nas atividades de um grupo de estudantes universitários em São Petersburgo. Ele lista seus nomes, seus endereços, os livros que pegaram emprestado na biblioteca. Livros sobre filosofia francesa, sobre economia, sobre a natureza do poder. O texto descreve conversas ouvidas em cafés, fragmentos de debates sussurrados sobre reforma e justiça. Não há menção a planos concretos, a ameaças diretas. Há apenas ideias. E ideias, você está aprendendo, podem ser mais perigosas que exércitos. Você lê sobre uma jovem que distribui panfletos à noite, panfletos que questionam a necessidade da guerra. Lê sobre um professor que, em suas aulas, fala sobre a responsabilidade dos governantes para com seu povo. Cada palavra no relatório é fria, objetiva, mas por trás da prosa burocrática você sente a pulsação de uma insatisfação crescente. É como ouvir o som de água pingando dentro de uma parede. Você não sabe a fonte, nem o tamanho do dano, mas sabe que algo está errado. A parte mais perturbadora é a fonte das informações. O relatório menciona contatos confidenciais dentro dos próprios grupos, colegas que traem colegas, amigos que relatam conversas privadas. A Okrana não apenas observa de longe, ela se infiltrou, plantou a semente da desconfiança nos lugares mais íntimos. Seus olhos não são apenas os guardas nos portões do palácio. São os olhos do estudante sentado na mesa ao lado, do vizinho que compartilha uma xícara de chá. Você amassa o papel em sua mão. O som é um ruído frágil e seco no silêncio do escritório. Você construiu uma máquina para protegê-lo, uma rede de vigilância que se estende por todo o império. Mas essa máquina tem um custo. Ela transforma a sociedade em um tecido de medo e suspeita. Para manter a ordem, você está destruindo a confiança, a base sobre a qual qualquer comunidade se sustenta. Você olha para suas mãos. Elas são as mãos que assinam os decretos, que movem os exércitos. Mas agora, elas parecem as mãos de um homem que, na tentativa de consertar uma rachadura em uma represa, está criando centenas de novas fissuras.
Você está tentando controlar uma inundação de descontentamento com um balde, sem perceber que a água já está entrando por todos os lados. Sua mesa de trabalho está coberta de documentos, um campo de batalha de papel, mas sua atenção está focada em uma única folha. É um decreto de exílio. O nome no topo pertence a um jovem estudante de medicina, um dos rostos anônimos do relatório que você leu mais cedo. O crime dele? Organizar um círculo de leitura para discutir textos proibidos. O cheiro da tinta fresca do decreto se mistura ao cheiro de lacre quente, criando o perfume oficial da repressão. Ao lado do decreto, há um perfil mais detalhado do rapaz. Uma pequena fotografia em preto e branco o encara. Ele é jovem, com olhos sérios atrás de óculos redondos e um cabelo desalinhado. Parece mais um poeta do que uma ameaça ao Estado. O relatório menciona que ele cuida de uma mãe doente e sonha em ser médico em uma aldeia remota. Detalhes humanos que tornam a sua decisão ainda mais pesada. O chefe da Ucrânia foi claro. O rapaz é um elemento influente. Sua remoção serviria de exemplo, um aviso para os outros. Um pequeno corte, para evitar uma grande infecção. A lógica é fria, impecável e desumana. A pena sugerida é o exílio interno. Sibéria. Uma sentença que não acaba com a vida, mas a congela em um limbo de isolamento e trabalho forçado, do qual poucos retornam os mesmos. A caneta em sua mão parece pesar 1 tonelada. A ponta de ouro paira sobre a linha pontilhada na base do documento, o lugar reservado para a sua assinatura, para a sua vontade. Você olha novamente para a fotografia. Aquele rosto desconhecido representa centenas, talvez milhares de outros. Assinar é dar poder absoluto à sua polícia secreta. É validar seus métodos. É aceitar que a estabilidade do seu trono depende de esmagar o pensamento livre. Não assinar é mostrar fraqueza, é convidar o caos. Seu pulso se move, quase por vontade própria. O som da pena arranhando o papel é o único ruído na sala. Você traça as letras do seu nome, a tinta preta e definitiva, marcando o destino de um homem que você nunca encontrou e nunca encontrará. O gesto é rápido, quase mecânico, mas suas consequências se estenderão por uma vida inteira. Você empurra o documento para o lado, para a pilha de resolvidos, mas nada está resolvido. Você sente um frio na boca do estômago, um vazio que nenhuma vitória militar jamais preencheu. O poder não é apenas sobre comandar exércitos, é sobre esses momentos silenciosos em um escritório abafado, onde com um simples traço de caneta você apaga o futuro de um estranho. E cada vez que você faz isso, uma pequena parte da sua própria humanidade é apagada junto. O cheiro acre de éter e ervas medicinais atinge você assim que a porta do quarto se abre. É um odor que não pertence a um palácio, um cheiro de fragilidade e doença que se choca com a opulência dos móveis e tapeçarias. Seu filho, o herdeiro de todo o império, está deitado na cama, pequeno e pálido contra os lençóis de seda branca. Sua respiração é rasa e um pano úmido repousa em sua testa, colocado ali pela sua esposa, que está sentada ao lado da cama, os olhos vermelhos de preocupação e noites sem dormir. O médico da corte, um alemão com uma expressão perpetuamente grave, está de pé perto da janela conversando em sussurros com 2 outros especialistas trazidos de Viena. Eles falam em latim, uma língua que você entende apenas parcialmente, mas as palavras que você capta são sombrias, febris, fragiles, incertos e incerteza. A palavra ecoa na sala silenciosa. Você se aproxima da cama. Seu filho abre os olhos e eles estão turvos, sem o brilho habitual. Ele tenta sorrir para você. Um esforço fraco que torce seus lábios por um segundo. Ele murmura algo, uma palavra que se perde no ar. Sua mão, pequena e quente, procura a sua. Você a segura e o toque é um choque. A pele dele está queimando. Neste momento, você não é o czar. Você é apenas um pai, aterrorizado e impotente. Seus exércitos, seus tesouros, seu poder absoluto sobre a vida de milhões de pessoas. Tudo isso é inútil. Você não pode comandar a febre para que ela ceda. Você não pode decretar a saúde de volta ao corpo do seu filho. Todas as estruturas de poder que definem a sua vida se desintegram diante da simples e incontrolável biologia. O médico alemão se aproxima, faz uma reverência e começa a explicar a situação em um francês hesitante. Ele fala sobre sanguessugas, sobre cataplasmas, sobre orações. Ele não oferece certezas, apenas possibilidades. Você ouve, mas não escuta. Seu foco está na pequena mão que aperta a sua com uma força surpreendente, como se ele estivesse se agarrando à vida. Você, que
decide o destino de nações, agora depende do conhecimento incerto de médicos estrangeiros e da resistência de um corpo pequeno e frágil. A sucessão, a dinastia, o futuro do império, tudo repousa sobre a respiração frágil de uma criança. E você percebe que a maior de todas as vulnerabilidades não é uma conspiração ou uma revolta. É o amor. É o medo paralisante de perder a única coisa no mundo que seu poder não pode proteger ou substituir. O som dos seus passos ecoa em um corredor dos fundos do palácio. Uma área de serviço que você nunca percorreu antes. O ar aqui é frio e úmido, com um cheiro de repolho cozido e sabão de lexívia. Você não usa seu manto de czar, apenas uma capa escura e simples para não chamar atenção. A sua esposa o segue a alguns passos. O rosto dela é uma máscara de determinação sobre o medo. Os médicos da corte falharam. O patriarca e suas preces falharam. Agora, o desespero os leva a buscar ajuda em lugares que a razão e o protocolo proíbem. Vocês chegam a uma pequena porta de madeira no final do corredor. Você bate 3 vezes, um código combinado. A porta se abre com um rangido, revelando uma figura envolta em sombras. É o homem santo que o visitou meses atrás, o peregrino com olhos febris. Ele foi trazido secretamente para o palácio a pedido da sua esposa. Ele não faz reverência, apenas olha para vocês dois e acena com a cabeça para que entrem. O quarto é minúsculo, pouco mais que uma cela. O cheiro de lã molhada e fumaça que o acompanha está ainda mais forte aqui. Um único toco de vela ilumina a cena. Ele não tem remédios, nem instrumentos, apenas um pequeno ícone de madeira escura e um copo com água. Ele gesticula para que sua esposa se ajoelhe. Ele mergulha os dedos na água e os passa na testa dela, murmurando uma oração em uma voz baixa e gutural. Um som que parece vir das profundezas da terra. Ele se vira para você. O olhar dele é ainda mais intenso nesta proximidade. Ele não oferece a você a mesma bênção. Em vez disso, ele pega a sua mão, a mão que assina decretos e move exércitos, e a vira, expondo a palma. Ele a examina por um longo tempo, o dedo sujo traçando as linhas como se fossem um mapa. Então ele olha nos seus olhos e o que você vê nos dele não é santidade, mas uma espécie de piedade fria. Ele aperta sua mão com força, uma única vez, e a solta. Não há promessas de cura nem palavras de conforto. Apenas um ritual estranho e silencioso que deixa um sentimento de inquietação ainda maior em seu peito. Ao saírem do quarto e voltarem para a opulência dos corredores principais, você sente o abismo que separa os dois mundos. O mundo do poder, da ordem e da razão, e o mundo da fé, do mistério e do inexplicável. Você, o governante de um império cristão, o chefe da igreja ortodoxa, recorreu a um místico errante em um quarto dos fundos. A fé que você projeta para o seu povo é uma estrutura de dogmas e rituais. A fé que você busca em seu desespero é crua, primal e assustadora. E você percebe que, quando confrontado com o verdadeiro medo, o poder não busca a lógica, ele busca qualquer coisa que ofereça um vislumbre de esperança, não importa o quão proibida ou irracional ela seja. O som é quase imperceptível a princípio, um tremor baixo e profundo que você confunde com um trovão distante. Mas o céu está claro e sem nuvens. Você está em uma das varandas do palácio, tentando respirar um ar que não tenha o cheiro de doença e desespero do quarto do seu filho. A vibração continua, e lentamente você percebe que ela não vem do céu, mas da própria cidade. É o som de milhares de pés marchando, de ferramentas de trabalho batendo umas nas outras, de vozes enfurecidas se unindo em um único rugido disforme. Seus guardas aparecem na varanda, os rostos tensos. Eles formam uma muralha humana à sua frente, bloqueando sua visão, mas não o som. O rugido cresce, ficando mais nítido. Agora você consegue distinguir palavras soltas, gritos de pão e justiça. A multidão que antes suplicava na praça, agora exige. A fé se transformou em fúria. Um de seus generais se aproxima, o rosto pálido. Ele informa, com a voz controlada pelo treino, mas trêmula pela urgência, que os trabalhadores das fábricas de Putilov entraram em greve. E que agora eles marcham em direção ao Palácio de Inverno. Eles não carregam ícones e petições, carregam estandartes vermelhos e ferramentas que podem facilmente se tornar armas. Você olha para as mãos do general. Ele está segurando um mapa da cidade, mas suas mãos tremem tanto que o papel se agita. A ordem que ele espera de você é clara. Ele quer permissão para posicionar as tropas, para bloquear as pontes, para usar a força. Ele quer uma resposta simples para um problema complexo. Mas você hesita.
A imagem da mulher com o pão mofado volta à sua mente. O rosto do estudante que você exilou, o cheiro de remédio no quarto do seu filho. Todas essas coisas se misturam em um turbilhão de confusão e culpa. Dar a ordem é acender um pavio que pode consumir a cidade inteira. Não dar a ordem é arriscar que a multidão derrube os portões do palácio. O som agora é um estrondo ensurdecedor. Você pode sentir as vibrações no piso de pedra sob seus pés. A cidade, que sempre foi um pano de fundo para a sua vida, agora se tornou a protagonista, uma força da natureza tão poderosa quanto o inverno russo. Seus conselheiros gritam uns com os outros, alguns pedindo calma, outros exigindo uma resposta firme. Mas suas vozes são engolidas pelo rugido da multidão. Você percebe que não está mais no controle. O poder que você acreditava ter era uma ilusão, um acordo tácito com o seu povo. E esse acordo foi quebrado. O trono não é mais um assento de comando, é o epicentro de um terremoto e você está prestes a ser engolido pela fenda que se abre sob seus pés. O cheiro de pólvora queimada chega até a varanda, um odor seco e picante que se sobrepõe a tudo. Ele vem de longe, da direção das pontes que cruzam o rio Neva. O rugido da multidão mudou. Não é mais um som de fúria, mas de pânico e dor. Gritos agudos se misturam a um barulho surdo e repetitivo, como o de um tambor distante, que você sabe ser o som dos disparos ecoando entre os prédios. Você não está mais na varanda. Seus guardas o levaram para dentro, para a segurança da sala do trono, mas o som atravessa as paredes de pedra como se elas não existissem. Seus ministros e generais estão ao seu redor. Alguns têm uma expressão de alívio sombrio. Outros evitam seu olhar, os rostos contraídos em uma máscara de remorso. A ordem foi dada. Não por você, mas em seu nome. Em sua hesitação, um dos generais tomou a iniciativa. A decisão necessária para restaurar a ordem. Você se senta no trono, mas não há conforto nele. O ouro parece frio e morto. O veludo parece arranhar sua pele. Você olha para as suas mãos, apoiadas nos braços do trono. São as mesmas mãos que seguraram a mão febril do seu filho horas atrás. As mesmas mãos que moveram soldados de chumbo em um mapa. Agora, elas estão manchadas com o sangue de seu próprio povo, mesmo que nunca tenham segurado uma arma. Um assistente entra correndo, o rosto suado e pálido. Ele entrega um bilhete a um dos generais, que o lê e depois se vira para você. Ele anuncia com uma voz desprovida de emoção que a multidão foi dispersada. As ruas estão sendo limpas, a ordem foi restaurada. A palavra limpas paira no ar, carregada de um significado terrível. O silêncio que se segue ao anúncio é mais ensurdecedor que o barulho de antes. É um silêncio culpado, um silêncio de corpos caídos na neve, de estandartes vermelhos manchando o branco. O palácio está seguro. Seu trono está seguro. Mas a que custo? A ponte entre você e seu povo, que já era frágil, foi completamente queimada. Não há mais fé, nem mesmo medo. Apenas um ressentimento, profundo e gelado que nunca mais irá embora. Você se levanta e caminha até uma janela, ignorando os protestos de seus guardas. Você raspa o gelo e olha para fora. A neve continua caindo, indiferente, começando a cobrir as marcas da desordem. Mas você sabe que a neve não pode cobrir tudo. Ela não pode cobrir a memória. O império que você herdou, baseado na fé e na tradição, acabou de morrer. O que resta é um regime mantido pela força, e você é seu prisioneiro tanto quanto seu governante. O brilho é a primeira coisa que atinge você, quase uma agressão física. 10.000 velas ardem nos candelabros de cristal que pendem do teto, transformando a noite em um dia artificial e febril. A luz se reflete em tudo, nos espelhos dourados, nos pisos de mármore polido, nas joias que adornam os pescoços e pulsos da nobreza. O som da orquestra tocando uma valsa enche o salão, uma onda de música tão alta e insistente que parece projetada para abafar qualquer outro ruído, especialmente os que vêm de fora dos muros do palácio. Você observa a cena do seu lugar de honra. Seus nobres, os últimos remanescentes de um mundo que já não existe, dançam com uma energia desesperada. As mulheres, em seus vestidos de seda e brocado, riem de forma estridente demais. Os homens, em seus uniformes militares repletos de medalhas inúteis, bebem champanhe não como uma celebração, mas como um remédio. Cada sorriso é frágil, cada olhar tem um brilho de pânico por trás da fachada de indiferença. Sua esposa toca seu braço. É hora de abrir a dança. Você a conduz para o centro do salão. Os outros casais se afastam, formando um círculo de espectadores.
A valsa começa e vocês se movem juntos, os passos, um ritual mecânico que vocês executam desde a juventude. O mundo ao seu redor se torna um borrão de ouro, luz e cores, girando ao som da música. Por um instante, é quase possível acreditar que tudo está bem, que este é apenas mais um baile em uma longa linha de noites gloriosas. Mas então, enquanto você giras, seu olhar passa por uma das imensas janelas. Por uma fração de segundo, você vê a escuridão lá fora. Uma escuridão silenciosa e fria que o lembra do cheiro de pólvora e do silêncio culpado que se seguiu à revolta. O contraste é tão brutal que você quase perde o passo. A música da orquestra de repente soa fina e patética. O calor do salão parece sufocante. O brilho das velas ofuscante. A dança termina. Você retorna ao seu lugar, mas a ilusão foi quebrada. Você olha para as figuras dançantes e não vê a elite do seu império. Você vê fantasmas, fantasmas dançando no salão de um navio que já está afundando, fingindo não ouvir o som da água invadindo o casco. Eles se agarram a este último brilho, a esta última canção, porque não tem mais nada a que se agarrar. E você, o capitão, está preso aqui com eles, forçado a presidir a festa enquanto o mundo lá fora se prepara para engolir vocês todos. Este não é o auge do seu poder. É o seu funeral, e todos estão vestidos para ocasião. O gosto do champanhe em sua boca é azedo e metálico. O baile continua, mas a energia febril de antes deu lugar a uma lassidão pesada, como o ar antes de uma tempestade. A orquestra ainda toca, mas os músicos parecem cansados e a melodia começa a se arrastar. Você observa a nobreza e agora, com os olhos mais atentos, começa a ver as rachaduras no verniz. Um duque idoso, que sempre foi a personificação da compostura, derrama vinho em seu uniforme branco. Ele olha para a mancha com uma expressão de apatia, sem fazer nenhum esforço para limpá-la. Uma condessa famosa por sua inteligência afiada ri de uma piada que não foi contada, o som ecoando de forma oca no salão. Pequenos sinais de que a fachada está desmoronando, de que o esforço para manter as aparências está se tornando grande demais. Você vê um grupo de jovens oficiais reunidos em um canto, perto de uma bandeja de prata com doces quase intocados. Eles não estão falando sobre a dança ou sobre as mulheres. Suas cabeças estão juntas e seus sussurros são urgentes. Um deles gesticula com a mão como se estivesse traçando um mapa no ar. Eles param abruptamente quando percebem seu olhar, endireitando-se e forçando sorrisos. Mas é tarde demais. Você viu o que não deveria ter visto. Eles não estão festejando, estão conspirando. Sua própria guarda pessoal parece diferente esta noite. Eles estão mais próximos de você do que o normal. Seus corpos formando uma barreira quase sólida. Seus rostos, normalmente impassíveis, estão tensos e seus olhos não se fixam na multidão dançante, mas nas saídas, nas janelas, nos outros homens uniformizados. Eles não estão protegendo você da ralé lá fora. Estão protegendo você das pessoas dentro desta sala. A percepção o atinge com a força de um soco. Seus aliados mais próximos, os pilares do seu regime, estão se tornando tão perigosos quanto os revolucionários nas ruas. Alguns estão se afogando em desespero. Outros estão planejando como sobreviver à sua queda e talvez como acelerá-la. A lealdade deles não era a você, mas ao sistema que você representava. E agora que o sistema está ruindo, a lealdade está à venda para quem oferecer a melhor chance de sobrevivência. O brilho do salão agora parece doentio, o som da música, uma marcha fúnebre. Você está cercado por centenas de pessoas, mas nunca se sentiu tão sozinho e tão em perigo. O verdadeiro ataque não virá dos portões da frente, com bandeiras vermelhas e gritos de revolta. Virá de um sussurro em um corredor escuro, de um copo de vinho oferecido por uma mão amiga, de um oficial que decide que o futuro do império vale mais do que a sua vida. O cheiro de tinta, a óleo e terebintina é forte no estúdio, um contraste gritante com os perfumes e a cera polida do resto do palácio. Você está sentado em uma cadeira pesada de veludo, posando para seu retrato oficial. A luz do sol de inverno, fraca e pálida, entra por uma janela alta, iluminando as partículas de poeira que dançam no ar. Você precisa ficar imóvel. Uma tarefa que parece simples, mas que se tornou uma forma de tortura lenta. O artista, um pintor renomado de Paris, trabalha em silêncio, concentrado. O único som é o arrastar suave de suas cerdas na tela e o ocasional clique de um pincel sendo trocado por outro. Ele não olha para você como as outras pessoas. Não há medo ou reverência em seus olhos. Há apenas uma avaliação fria e profissional.
Ele o observa como quem observa uma paisagem ou uma tigela de frutas, um objeto a ser capturado. Seus músculos começam a protestar. Uma coceira surge no seu nariz, mas você não pode coçar. Suas costas doem pela postura rígida. Seus pensamentos, normalmente um turbilhão de preocupações de Estado, são reduzidos a um foco único e primitivo. A necessidade de se mover. Mas você não pode. Você é o Kizar. Mas neste momento, seu corpo não lhe pertence. Ele pertence à imagem que está sendo criada. Você olha para a tela. O pintor já capturou a sua forma, as cores do seu uniforme, as medalhas em seu peito. Agora, ele está trabalhando em seu rosto. Você o vê misturando cores em sua paleta, um pouco de cinza, uma pitada de azul escuro. Ele está pintando as sombras sob seus olhos, a tensão em sua mandíbula, a fadiga que você tenta esconder do mundo todos os dias. Ele não está pintando o Kizar. Ele está pintando o homem por trás da coroa. E isso é aterrorizante. Porque o poder de um Kizar reside na imagem, no símbolo. A imortalidade reside no retrato que ficará pendurado nas paredes do palácio por séculos. Mas este artista, com sua honestidade brutal, não está pintando um símbolo. Ele está pintando a sua falibilidade, a sua humanidade, a sua exaustão. Ele está revelando as rachaduras na estátua. A imobilidade forçada se torna um espelho. Sem a distração do movimento, do comando, da ação, você é forçado a confrontar a si mesmo. O silêncio do estúdio é quebrado apenas pelos seus próprios pensamentos. Você não é um governante posando para a posteridade. Você é um prisioneiro, imobilizado por sua própria imagem, enquanto um estranho registra metodicamente o seu declínio para que todos vejam. O retrato não será um monumento ao seu poder, mas um epitáfio para o homem que você um dia foi. O som do pincel parou. O artista dá um passo para trás, limpa as mãos em um pano sujo de tinta e faz um gesto em direção à tela. Fine, ele diz, a única palavra dita em 1 hora. A sessão acabou. O cheiro de óleo de linhaça parece mais forte agora que o silêncio foi quebrado. Seus músculos, finalmente liberados da imobilidade, protestam com uma dor surda enquanto você se levanta. Você caminha lentamente em direção ao cavalete. Cada passo é pesado, uma mistura de curiosidade e pavor. Você não quer ver, mas precisa. Seus assistentes e guardas que esperavam no corredor entram na sala, mas você os ignora. Seus olhos estão fixos na tela. E então você o vê, o homem no retrato. Ele usa o seu uniforme, as suas medalhas, a sua faixa cerimonial. Ele tem o seu cabelo, a sua barba, o contorno do seu rosto. Mas os olhos não são os seus. São os olhos de um estranho, um homem cansado, assombrado. Há um peso neles, uma tristeza profunda que você reconhece, mas que nunca admitiria, nem para si mesmo. O artista não pintou a sua imagem. Ele pintou a sua alma. Os outros ao seu redor murmuram elogios. Magnífico, diz um. Uma semelhança perfeita, diz outro. Mas eles estão mentindo. Ou talvez eles vejam apenas o que esperam ver. O Kizar. Você, no entanto, vê a verdade. O pintor capturou o homem que você se tornou, não o símbolo que você projeta. Ele capturou a solidão, o fardo, o medo constante. Ele imortalizou a sua fraqueza em cores vibrantes para que todos os seus sucessores a vejam. Você se vira para o artista. Ele está limpando seus pincéis com uma calma metódica, indiferente à sua reação. Para ele, o trabalho está feito. Ele cumpriu seu contrato, que era pintar o Kizar. Mas ele fez mais do que isso. Ele te forçou a se encarar em um espelho, do qual você não pode desviar o olhar. A imagem na tela é mais real do que o seu reflexo nos espelhos do palácio. Você se sente exposto, dissecado. Este retrato será pendurado em uma galeria, ao lado das pinturas de seus ancestrais, figuras imponentes e seguras de si. E o seu estará lá, o único com olhos que revelam o preço do poder. Não há como lutar contra isso. Você pode comandar exércitos, reescrever leis, exilar inimigos, mas você não pode apagar o que um homem com um pincel viu e ousou mostrar. A arte, você percebe, tem um poder próprio, um poder de dizer a verdade que transcende o de qualquer coroa. O ar na sala verde está pesado, estagnado. É uma mistura do cheiro de charutos caros, do couro dos livros nas estantes e de algo mais, algo que você só pode descrever como o cheiro da tensão. Você está sentado na cabeceira de uma longa mesa de malaquita, e diante de você estão os embaixadores da Inglaterra, França e do Império Austro-Húngaro.
As xícaras de chá intocadas em frente a eles liberam um vapor que se dissipa lentamente na luz fraca da tarde. As palavras do embaixador britânico são um veneno envolto em seda. Ele fala de preocupações mútuas e a importância da estabilidade regional. Mas o que ele realmente quer dizer é claro. A agitação em suas cidades, as greves, a violência nas ruas, as notícias correram o mundo. Eles não estão aqui para oferecer ajuda. Estão aqui para medir sua fraqueza. Você mantém uma expressão de calma controlada, a mesma que usa para seus retratos. Você ouve pacientemente, acenando com a cabeça nos momentos certos. Mas por baixo da mesa, sua mão está fechada em um punho tão apertado que suas unhas cravam em sua palma. Cada palavra deles é uma ameaça velada, cada olhar uma avaliação de até que ponto eles podem pressionar. O embaixador francês, um homem com um pequeno bigode e olhos astutos, assume a palavra. Ele fala sobre laços históricos e alianças culturais. Em seguida, ele menciona, quase como uma observação casual, os vastos empréstimos que os bancos franceses fizeram ao seu governo. É um lembrete sutil, mas brutal, da coleira financeira que eles têm em seu pescoço. Você é o governante de um sexto da superfície da Terra, mas neste momento você se sente como um devedor sendo intimidado em um beco escuro. Você olha pela janela. Lá fora, nos jardins do palácio, a neve começa a derreter, revelando a terra preta e lamacenta por baixo. É um símbolo perfeito para a sua situação. O inverno rigoroso da revolta pode ter passado, mas deixou para trás uma paisagem feia e instável. E essas aves de rapina diplomáticas vieram para picar a carcaça. Você finalmente fala. Sua voz soa calma, firme, vinda de um lugar de autoridade que você não sente mais. Você os tranquiliza com platitudes sobre a força do povo russo e a resiliência do império. Mas você sabe que eles não acreditam em você. E o que é pior, você também não acredita mais. A diplomacia, você percebe, não é uma negociação entre iguais. É um jogo de predadores, e eles podem sentir o cheiro do seu sangue na água. Você não está mais ditando os termos, está apenas tentando sobreviver à reunião sem ceder mais um pedaço do seu império moribundo. O gosto amargo do chá frio é a única coisa que ancora você na realidade. A reunião diplomática acabou, mas seus conselheiros mais próximos permanecem na sala verde. A fumaça dos charutos agora é densa, e o ar está carregado com palavras não ditas. O mapa da Europa, estendido sobre a mesa de malaquita, parece um animal dissecado, suas fronteiras e nações vulneráveis e expostas. Seu ministro das Relações Exteriores, um homem velho e cansado, resume a situação. As potências ocidentais exigem concessões, territórios na fronteira, acesso privilegiado aos seus portos, controle sobre trechos de suas ferrovias. Cada exigência é uma faca que corta um pedaço do seu império. A alternativa, ele diz com um suspiro, é o isolamento completo, a retirada de todos os investimentos, o que levaria o país a um colapso econômico inevitável. Todos os olhos estão em você. Seus generais, com as mandíbulas cerradas, querem uma resposta de força, uma demonstração de poder que você sabe que não pode mais bancar. Seus ministros financeiros, pálidos e suados, aconselham a prudência, a aceitação dos termos, o que seria visto como uma humilhação nacional. Ambos os caminhos levam a um desastre. Você se levanta e caminha até o mapa. Seus dedos traçam a fronteira ocidental, uma linha arbitrária no papel que representa montanhas, rios e milhões de pessoas. Ceder aquele território significaria abandonar seus súditos, trair a promessa sagrada de proteger cada centímetro da Santa Rússia. Recusar significaria talvez mergulhar todo o resto do império na fome e no caos. Uma palavra sua. É tudo o que eles esperam. Sim ou não. Uma única sílaba que pode preservar a paz ao custo da honra, ou manter a honra ao custo de uma catástrofe. A coroa em sua cabeça nunca pareceu tão pesada. Ela não é um símbolo de poder, mas o epicentro de uma dor de cabeça que se espalha por todo o continente. Você olha para os rostos ao redor da mesa, vê medo, ambição, desespero. Eles não estão procurando por um líder, estão procurando por alguém que assuma a responsabilidade pela escolha impossível. Você abre a boca para falar, mas nenhum som sai. O peso da decisão é tão grande que parece roubar o ar dos seus pulmões. Ser czar não é ter o poder de fazer o que você quer. É ter a obrigação de escolher entre dois fins terríveis e saber que, não importa o que você decida, a história o julgará impiedosamente por isso. O cheiro é de terra úmida e folhas mortas em decomposição.
Você caminha pelos jardins do Palácio de Alexandre, em Tsarskoye-Selo. É outono, e as árvores que antes formavam um dossel verde e exuberante, agora são esqueletos nus contra um céu cinzento. O vento frio agita as folhas secas no chão, e o som é como o de sussurros frágeis e persistentes. Este jardim, que deveria ser seu refúgio, agora parece um cemitério da sua própria esperança. Você parou de receber a maioria dos seus ministros. Deixou de ler os relatórios da polícia secreta. As decisões estão sendo tomadas por outros, em seu nome, enquanto você se recolhe neste exílio autoimposto. Seus únicos companheiros são sua família e os poucos guardas leais que o seguem a uma distância respeitosa, os rostos tão sombrios quanto o tempo. Você para perto de um pequeno lago artificial. A água está escura e parada, coberta por uma fina camada de gelo nas bordas. Ela reflete o céu cinzento e os galhos nus das árvores. Você olha para o seu próprio reflexo. É o rosto do homem no retrato. Cansado, derrotado. As linhas de preocupação em sua testa parecem mais profundas. A coroa não está em sua cabeça, mas você ainda sente seu peso fantasma. Seu filho corre em sua direção, recuperado da febre, mas ainda pálido. Ele segura um pequeno barco de madeira que um dos guardas fez para ele. Ele se ajoelha na beira do lago e tenta colocar o barco na água, mas ele tomba e afunda lentamente na água gelada. O menino olha para você, a decepção clara em seu rosto, esperando que você possa consertar. Mas você apenas balança a cabeça. Você não consegue consertar mais nada. Esta inércia é uma escolha. Você poderia lutar, intrigar, fazer novas alianças, tentar reafirmar seu poder. Mas para quê? Cada ação que você tomou, cada decisão que fez, pareceu apenas piorar as coisas. Você se sente como um homem tentando apagar um incêndio na floresta com um balde furado. A apatia não é fraqueza, é exaustão. É o reconhecimento final de que as forças em jogo são maiores do que você. Você se senta em um banco de pedra frio, o vento cortando através de seu casaco. O cheiro de decomposição parece mais forte. É o cheiro de um império apodrecendo de dentro para fora. Você não está mais lutando pelo seu trono ou pela sua dinastia. Você está apenas esperando. Esperando pelo inverno que virá, pela neve que cobrirá tudo, pela inevitável e talvez misericordiosa conclusão de uma história que você nunca quis estrelar. O toque do envelope em sua mão é estranho, o papel é grosseiro, de baixa qualidade, e o selo de cera foi quebrado e refeito várias vezes, sinal de uma longa e difícil jornada. Um dos seus poucos guardas leais o entrega a você com hesitação, explicando que foi interceptado de um mensageiro clandestino vindo da Sibéria. O cheiro que emana do papel é fraco, mas inconfundível, o odor de pinho queimado e de frio extremo. Você abre o envelope com dedos que se sentem lentos e desajeitados. Dentro há uma única folha dobrada, a caligrafia apertada e difícil de ler, como se tivesse sido escrita com uma mão trêmula em uma superfície irregular. Não há saudação. A carta começa abruptamente, e ao ler as primeiras palavras, seu coração parece parar por um instante. A carta é do estudante de medicina que você exilou, o fantasma de uma de suas primeiras e mais pesadas decisões. Ele não escreve sobre seu próprio sofrimento. Não há palavras de ódio, nem pedidos de perdão. Em vez disso, ele descreve, com a precisão clínica de um médico, a vida no campo de exílio. Ele fala sobre o tifo que se espalha pelos alojamentos, sobre a falta de quinino, sobre as crianças que nascem e morrem sem nunca ver o mundo além da cerca de arame farpado. Ele descreve os outros exilados, poetas, professores, sindicalistas, homens e mulheres que, mesmo nas piores condições, ainda se reúnem à noite para ler uns para os outros em sussurros, para manter viva a chama do pensamento. A carta não é uma acusação, é um diagnóstico. Um diagnóstico não apenas do campo de exílio, mas de todo o império. Ele escreve que a doença que consome a Rússia não é a revolta, mas a indiferença. A indiferença dos que estão no poder, a vida dos que não têm nada. Ele não pede para ser libertado. Ele pede que você enxergue. Você termina de ler e a folha de papel treme em sua mão. As palavras dele, escritas a milhares de quilômetros de distância, no coração congelado do seu império, são mais verdadeiras e cortantes do que qualquer coisa que seus ministros já lhe disseram. Aquele jovem a quem você tentou silenciar encontrou uma voz mais poderosa no exílio do que jamais teve na capital. Você dobra a carta e a coloca no bolso interno do seu casaco, perto do coração. É um peso pequeno, mas que parece conter toda a dor do seu reinado. Você não pode responder, não pode fazer nada. Mas você foi visto, não como um czar, não como um tirano, mas como um homem que falhou.
E essa carta, vinda de um fantasma que você mesmo criou, é o seu julgamento final e inapelável. O som dos seus próprios passos é a única coisa que preenche o vasto corredor. O eco reverbera no mármore polido e nas paredes altas, um som solitário que enfatiza o vazio. O palácio, antes um centro pulsante de poder e intriga, agora está estranhamente quieto. O cheiro de poeira e de cera de abelha envelhecida substituiu o perfume dos cortesãos e o aroma dos banquetes. A maioria dos nobres e ministros partiu, retornando às suas propriedades no campo ou buscando refúgio no exterior. Você caminha pela galeria de retratos. Seus ancestrais o encaram de suas molduras douradas, os rostos severos e confiantes. Ivan, o terrível, Pedro, o grande, Catarina. Eles parecem julgá-lo com seus olhos pintados, uma dinastia de gigantes observando o último e mais fraco de sua linhagem. Você para em frente ao seu próprio retrato, aquele que o pintor francês fez. O homem na tela parece ainda mais cansado do que você se lembra. As portas da sala do trono estão abertas. A sala está escura, exceto pela luz pálida que entra pelas janelas empoeiradas. O trono está lá, uma silhueta imponente na penumbra. Ele não parece mais um assento de poder, mas um monumento a algo que foi perdido, como uma ruína antiga. Você não entra na sala. Você não tem mais o direito, nem o desejo. Você continua andando, sem rumo. Você passa pelos salões de baile, agora silenciosos e vazios, os grandes candelabros cobertos com lençóis brancos como fantasmas. Você passa pelas salas de reunião, onde as cadeiras estão empurradas, de qualquer maneira, como se a última reunião tivesse terminado em pânico. O palácio não é mais uma casa ou um centro de governo. É um museu de si mesmo, um mausoléu para um império. De repente, você ouve outro som. Risadas de crianças. Você segue o som e encontra seus filhos brincando em um dos pequenos salões privados com sua esposa. Eles construíram um forte com almofadas e lençóis e estão travando uma batalha imaginária com soldados de brinquedo. Por um momento, eles não são herdeiros de um trono em colapso. São apenas crianças. Sua esposa olha para você e sorri, um sorriso genuíno, mas triste. Você fica na porta, sem entrar. Você não quer que sua sombra caia sobre aquele pequeno momento de felicidade. Aquele pequeno forte de almofadas parece mais seguro e mais real do que todo o seu império. Você percebe que, no final, tudo o que restou não foi o poder, a glória ou a riqueza. Foi apenas isso. O som de passos em um corredor vazio e o eco distante da risada de uma criança. E talvez, só talvez, isso seja o suficiente. O cheiro de couro e naftalina preenche seus aposentos. Baús de viagem estão abertos por toda parte. E os poucos servos que restaram se movem em silêncio, dobrando roupas e embrulhando objetos em panos de veludo. A ordem para abdicar e partir chegou. Não foi um pedido, foi um ultimato do novo governo provisório. Você não é mais o czar. Você é apenas Nikolai Romanov, um cidadão sob custódia, preparando-se para um exílio em seu próprio país. Você está parado em frente à sua escrivaninha, decidindo o que levar. A limitação de bagagem é severa. Uma vida inteira de opulência precisa ser reduzida a alguns poucos baús. O que é essencial? O que define você, agora que o título foi tirado? Sua mão passa por cima de uma caneta de ouro maciço, a mesma com que assinou tantos decretos. Você a deixa para trás. Ela não pertence mais a você. Você ignora as caixas de condecorações militares, os cetros cerimoniais, os ovos Fabergé que adornam as prateleiras. Eles são adereços de um papel que você não interpreta mais. Em vez disso, você pega coisas pequenas, objetos com um peso que não é medido em quilates. Uma fotografia desbotada de seu pai. Um pequeno ícone de São Nicolau, seu santo padroeiro, que sua mãe lhe deu quando criança. A carta do estudante exilado, que você guardou no bolso por semanas, o papel agora macio e gasto pelo toque constante. Sua esposa entra na sala. Ela não está empacotando joias. Ela está cuidadosamente embrulhando os álbuns de fotografia da família. As aquarelas que ela pintou nos jardins, os diários encadernados em couro onde ela registrou a vida de seus filhos. Ela sorri para você, um sorriso cansado, mas firme. Isso é o que importa. O sorriso dela parece dizer, isso é o que somos. Você olha para os objetos que escolheu. Um ícone, uma foto, uma carta. Memórias, fé, arrependimento. São esses os únicos tesouros que você levará de uma vida de poder absoluto. Eles não têm valor monetário, mas são incrivelmente pesados. Cada um é um fragmento da sua história, da sua identidade real, que foi soterrada por anos sob o peso da coroa. Ao fechar a tampa do seu pequeno baú pessoal, o som é definitivo.
É o fim de um império, mas talvez, apenas talvez, o começo de outra coisa. Você não sabe para onde está indo, nem o que o futuro reserva. Mas pela primeira vez em muito tempo, você sente que a bagagem que carrega é verdadeiramente sua. O gosto de poeira está sempre presente em sua boca. Não importa quanta água você beba, ele persiste, um lembrete constante de onde você está. A casa do governador em Tobolsk, sua nova residência, é uma piada cruel. É um casarão grande para os padrões locais, mas para você e sua família, é uma prisão. O cheiro de mofo e madeira apodrecida se mistura ao cheiro da sopa rala, que é a sua refeição diária. As janelas foram pintadas de branco até a metade, bloqueando a visão da rua. Você só pode ver o céu cinzento e opressivo da Sibéria. As paredes, antes cobertas com papel de parede elegante, agora estão descascadas, revelando o gesso rachado por baixo. Sua rotina, antes preenchida com audiências, decretos e cerimônias, agora é um vazio a ser preenchido. Você passa os dias serrando lenha no pátio, uma atividade que no início pareceu humilhante, mas que agora você abraça. O esforço físico cansa seu corpo e silencia sua mente. O cheiro de pinho fresco da madeira cortada é um alívio momentâneo do odor de confinamento da casa. Seus guardas, agora soldados do Exército Vermelho, o observam com uma mistura de desprezo e curiosidade. O antigo czar, suando e ofegante, coberto de serragem. À noite, você se reúne com sua família na sala principal. Vocês leem em voz alta uns para os outros, jogam cartas com um baralho gasto, tentam manter uma aparência de normalidade. Mas a tensão está sempre lá, logo abaixo da superfície. Cada rangido no assoalho, cada voz mais alta vinda da rua, faz com que todos se sobressaltem. O medo se tornou um membro não oficial da família. Você olha para seus filhos. Eles se adaptaram com uma resiliência que os surpreende. Eles criam jogos, encenam peças, encontram alegria em coisas pequenas. Mas você vê as sombras em seus olhos. A infância deles foi roubada, substituída por uma consciência precoce da fragilidade da vida. Eles são prisioneiros, assim como você, mas a inocência deles torna a sentença infinitamente mais cruel. Este confinamento é diferente do isolamento do poder. No palácio, você era solitário, mas estava no centro de tudo. Aqui, você é irrelevante. O mundo continua sem você. As notícias que chegam são raras e censuradas. Você é um fantasma em sua própria vida, habitando uma casa que não é sua, em uma terra que não o reconhece mais. O poder não apenas desapareceu, ele foi substituído por um tédio denso e um medo constante, uma combinação que corrói a alma mais lentamente, mas com a mesma certeza que qualquer veneno. O som que o tira de suas reflexões é o de uma bota batendo na porta. Não é uma batida, é uma convocação. Um guarda entra sem esperar por uma resposta. Ele é jovem, com um rosto endurecido pela ideologia e pela guerra civil. Ele não faz reverência. Ele nem mesmo encontra seu olhar. Ele simplesmente anuncia que um novo comandante chegou a Ekaterimburgo e quer ver você e sua família. Vocês são levados para o andar de baixo, para uma sala pequena e mal iluminada no porão. O cheiro de umidade e terra é forte e o ar é gelado. O novo comandante está sentado atrás de uma mesa simples de madeira, cercado por outros soldados. Ele é um homem de meia idade, com um olhar vazio e uma expressão de cansaço mortal. Ele olha para vocês, um por um, como se estivesse fazendo um inventário. Ele pega uma folha de papel e começa a ler. Ele lê seus nomes em voz alta, começando pelo seu. Mas ele não diz ex-czar ou Sua Majestade Imperial. Ele diz apenas Romanov, Nikolai Alexandrovich. O som do seu próprio nome, despido de todos os títulos, de todo o peso da história, soa estranho, nu, quase como o nome de outra pessoa. Ele continua. Romanova, Alexandra Feodorovna. Romanova, Olga. Romanova, Tatiana. Romanova, Maria. Romanova, Anastasia. E, finalmente, Romanov, Alexei. Cada nome é uma martelada, despojando-os de sua identidade imperial, reduzindo-os a uma lista simples de prisioneiros. O comandante termina de ler, dobra o papel e o coloca no bolso. Ele se levanta. Preparem-se. Para uma fotografia, ele diz, a voz monótona. O comitê precisa de uma prova de que vocês ainda estão aqui. O pedido é bizarro, sinistro. Por que uma fotografia, agora, no meio da noite, em um porão úmido? Os guardas começam a arrumar vocês contra uma parede nua, manchada de umidade. Você fica no centro, com seu filho à sua frente, sua esposa ao seu lado, suas filhas ao redor. Vocês se agrupam, instintivamente buscando conforto um no outro.
As luzes das lamparinas a óleo lançam sombras longas e trêmulas. Você olha para os rostos dos soldados. Alguns desviam o olhar. Outros o encaram com uma frieza que gela seus ossos. Não há fotógrafo. Não há câmera. Em vez disso, o comandante e os outros soldados levantam suas armas. O som metálico dos mecanismos sendo engatilhados ecoa no pequeno porão. E no silêncio que se segue, você entende. Você entende tudo. Você fecha os olhos e a única coisa em que consegue pensar é no peso dos pequenos objetos pessoais em seu baú, lá em cima. A fotografia, desbotada, o ícone de madeira, a carta de um fantasma. Fragmentos de uma vida que agora se encerra, não com o estrondo de uma batalha, mas com o clique final e definitivo em um porão esquecido nos Urais.